Está começando mais um Talk da Saúde, um lugar para falar sobre saúde de maneira integrada. Quem está falando aqui é Rafa Brandão. Fala pessoal, Edma Alves aqui, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Talk da Saúde. E agradecendo a todos vocês que têm indicado e compartilhado os nossos episódios. Os nossos números têm aumentado bastante, o que deixa a gente bastante satisfeita. E sigo pedindo, porque pedir não tem nenhum problema, para você apertar o botão de seguir, compartilhar e avaliar o nosso episódio se você estiver ouvindo pelo Spotify. Lembrando que agora também a gente está com cortes e episódio completo lá no YouTube. Se você gosta de assistir ao invés de só de ouvir, vai lá, que nosso rostinho também tá lá. Passei tudo o recado, Rafa? Esqueci de algum? Passou no nosso site também, né? tocodasaude.com.br. Se você está ouvindo esse episódio agora, nós estamos em outubro, galera. Então, já tem novidade, já tem newsletter. Então, entra lá no nosso Instagram, se você ainda não está inscrito. No link da bio, coloca o seu e-mail para você receber todas as novidades, o que está acontecendo no mundo da saúde e todos os pilares que a gente aborda. Além de cursos, e-books, muitas coisas na nossa página de recomendamos e o nosso blog também. Então, o Toque da Saúde está cada vez mais abrangendo outras formas de comunicação, galera. Espero que vocês gostem e o feedback é super bem-vindo, vocês sabem disso. Mas falando sobre o assunto de hoje, Edma Alves, vamos falar? Bora, todo mundo aqui que já nos escuta sabe o quanto a gente gosta de correlacionar assuntos e ter uma visão mais ampla do que parece ser, a princípio, muito simples. Então, hoje a gente vai correlacionar movimento, fatores emocionais, dores, corpo em 3 dimensões. Será que a gente vai falar de jiu-jitsu também, de repente? Vamos dar exemplo prático de uma atividade que se encaixa nesses fatores. Mas a gente vai, na verdade, tirar um suco de uma pessoa muito experiente que já vem trabalhando com essa visão também de ser mais amplo e não só pensar de maneira restrita. Então a gente vai ter uma conversa sobre isso tudo hoje aqui no Talk da Saúde. Para isso a gente trouxe quem, Rafa Brandão? Nós trouxemos um profissional de educação física experiente, como você muito bem disse. Samurai, seja muito bem-vindo ao Toque da Saúde. Queria muito que você se apresentasse para quem não te conhece e já emendasse como é que esse assunto entrou na sua vida, um atleta. Como é que um atleta abriu os olhos para isso, cara? E profissional também de educação física, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Em podcast ninguém sabe que hora ouve, né? Então vamos ser gentil com todo mundo. Cara, primeiro agradecer o convite e parabenizar vocês pelo trabalho de vocês. Eu acho que quanto mais a gente discutir sobre saúde, até pelo âmbito da educação física, que acho que é o viés que mais vai crescer na área de saúde, eu acho que a gente faz um trabalho, deixa um legado muito importante para a nossa área, que já foi muito estereotipada de uma forma muito negativa. Eu sou um pouquinho mais velho que vocês, e quando eu entrei na faculdade, assim, as pessoas falavam assim, que você gosta de jogar bola? Você entrou lá porque você quer jogar bola? Então, era uma coisa tão estereotipada. E é uma área que é tão bonita e ela tem tantas possibilidades que acho que quanto mais gente vai fazendo um trabalho sério como vocês estão fazendo, elevando assim a nossa área neste patamar, eu acho que é um legado importante que a gente deixa e a gente cada vez mais vai firmar e ocupar esse espaço que é necessário. Até porque não existe nenhum profissional da saúde que tem tanto contato com o seu cliente quanto a gente. Verdade. A gente, assim, na média, eu vejo meus pacientes, meus clientes aqui 3 vezes por semana, em média. Tem gente que eu vejo até mais. A minha mãe eu vejo 2 vezes por mês. Sim. Então, já diz muita coisa sobre isso. O meu médico, eu faço um check-up por mês, por ano. A minha nutricionista, eu vejo uma vez a cada 3 meses. Se você olhar na área da saúde, a gente é o que no passado era o médico da família, sabe? Aquele que conhecia o seu dia a dia, que sabia quem era você de verdade, que entendia todo o ser complexo que você é. Porque nós somos mais que corpo. Assim, vocês, como eu, são formados na área da educação física, tiveram aula de anatomia, né? Lá tá o corpo, sem mente, sem espírito. Lá aquele corpo frio, gelado, em cima do balcão, aquele é o corpo. Não é aquilo que bate na nossa porta quando vem fazer aula, né? É uma coisa muito mais complexa. E nenhum profissional de educação física tem tanta possibilidade de entender de verdade essa complexidade como nós. Porque essa complexidade se dá longitudinalmente. Você precisa de um acompanhamento a longo prazo. Não dá para o médico em 5 minutos se sacar. As coisas as inter-relações são mais intricadas do que uns 5 minutos de papo dá para explicar muita coisa. Então, primeiramente, só até para introduzir de alguma forma, parabenizar vocês, e quanto mais gente fizer esse trabalho, que é duro, é cansativo, eu sei como é, mas acho que a nossa área precisa muito, tá? Parabéns e agradecer de novo. Muito obrigada. Quem é o Samurai, né? O Samurai é mais um profissional de educação física que
começou na área sem ter muito orientação do que queria, porque veio de ser atleta, né? Eu joguei handebol por 20 anos, federação. Hoje eu sou atleta de jiu-jitsu, continuo lutando ainda até hoje. Sou atleta de federação. Hoje eu sou número 4 do ranking mundial na minha categoria. Estou indo para Las Vegas daqui a 10 dias lutar no campeonato mundial. Então, realmente eu levo o esporte do alto rendimento mesmo, assim, ocupa uma parte muito importante da minha vida, né? Eu sou formado bacharel em esporte, já faz mais de 20 anos, e esse caminho mais integrado, mais holístico, e que a gente dá o nome de mais tridimensional, e depois a gente vai até explicar um pouquinho o que está por trás desse conceito tridimensional, ele nasceu mais de uma frustração para mim. A origem dele é a frustração. Até porque, por esse estereótipo que eu estava passando para vocês, eu nunca me senti orgulhoso da nossa profissão, sabe, no passado. Eu até me definia para as pessoas como eu sou um babá de adulto, quase isso, porque eu dava personal para gente muito rica na época que eu comecei, na virada dos anos 90 para os anos 2000, né? Personal era para gente muito rica. Hoje é um pouquinho mais democrático, a gente popularizou um pouco mais o nosso tipo de trabalho, mas naquela época era o Ayrton Senna, era esse tipo de cara que tinha, né? Tanto a gente lembra muito do Nuno Cobra, eram poucos personagens que tinha, e eu tive o privilégio de ser dessa, não sei se o privilégio ou até a dor de ter sido dessa primeira leva, porque no fundo, você era um cara que quase que estava te concedendo um favor de estar ali para atender aquelas pessoas e que no fundo elas nem tinham muita necessidade de nada. O que você apresentava para elas era o que você apresentava na mesma sala de musculação, cobrando 10 vezes mais caro, sabe? E aquilo me dava uma ideia até de um estelionato ali, mas fazia parte do jogo. O cara também queria falar que tinha o personal dele, mas não era uma coisa que me agradava. E eu sempre fui assim, eu sempre fui meio nerd, assim, eu sou apaixonado por estudar, sou apaixonado por ler. Eu viajei muito, eu já morei em vários países, já estive em mais de 30 países. Só esse ano eu já estive em 5 continentes diferentes. Só esse ano. Que legal! Eu vou para lutar, vou para passear, eu ainda agora vou voltar de novo, vou para Las Vegas semana que vem. A possibilidade ainda no final do ano viajar de novo. Então é um pouco da minha vida isso, eu gosto muito disso. E a forma como a nossa área era vista era exatamente o oposto da minha personalidade. Então, toda vez que eu falava a minha profissão para alguém, no minuto seguinte eu tinha que desconstruir a imagem que a pessoa criava sobre mim na cabeça dela. Era o próximo passo meu agora. Eu falava, eu sou um personal trainer. Então, mas não é porque eu gosto de jogar bola, sabe? Não é porque eu não gosto de estudar. É exatamente o oposto. O que eu gosto de fazer é exatamente o oposto. Eu gosto de estudar sobre o corpo humano. E quanto mais eu estudei sobre o corpo humano, mais eu percebia que faltava coisas para mim, porque era aquilo, o corpo humano por si só ele não me entrega nada, o corpo humano ele sem esse complemento dele, o mente e espírito, ele fica um buraco ali, ele fica um hiato, ele fica um vazio, ele é incompleto, e sendo incompleto ele não me entrega as respostas que eu vim buscar, porque muitas delas vão estar nesse lado que eu não estou olhando, e eu fui tentando me adequar a esses e não me encaixei. E aí eu resolvi que eu falei, não é pra mim. Larguei, fui fazer direito. E na época tinha uma namorada, eu morava com ela, e a gente terminou o relacionamento, e eu precisei alugar uma casa pra voltar a morar, porque eu morava com ela, e eu falei, puta, o que eu sei fazer? Eu sei dar aula. Então eu voltei a dar aula, tinha até largado por um tempo. E aí eu falei, enquanto eu não tranquei a faculdade de Direito, fui dar aula, e aí falei, cara, mas ainda continuo infeliz aqui, isso aqui não me realiza, não tem jeito, eu não gosto. Era um sofrimento, eu saí da cama de manhã todo dia, era muito triste, era muito sofrido. E aí, eu tava numa academia, e um professor da academia, era coordenador de uma academia aqui em São Paulo, e o professor da academia chegou pra mim e me apresentou um kettlebell. Nós estamos falando de 2006. Quando ele me apresentou um kettlebell, foi a primeira vez que eu vi um kettlebell na vida, eu não sabia nem do que se tratava. E aí ele falou, olha, ele me apresentou um livro e um kettlebell. O livro era em inglês, eu falava mal e porcamente inglês nessa época, ele falava menos ainda, e a gente tentava, baseado no que a gente entendia do livro, nas fotos que a gente via, não tinha YouTube, assim, pra você ficar vendo coisa, nas fotos que a gente via, tentava entender o que era um movimento de swing, e que no nosso imaginário sequer existia, porque existia musculação, não tem swing na musculação. Então a gente tentava entender a coisa como ela era, uma coisa toda rígida, toda dura, e o swing é fluido, né? O swing, ele é swingado. Exatamente. E aí, poxa, eu comecei a praticar com ele, a gente acabava o expediente, assim, era 11 horas da noite, acabava a academia, a gente pegava, ia lá no cantinho da sala, a gente ficava brincando, começou a ver que a gente começou a ficar um pouco mais forte, eu comecei a jogar handball mais forte, assim, falei, pô, isso aqui é legal. E eu descobri que tinha um curso nos Estados Unidos, né, eu fui fazer. E aí, quando eu fui fazer, era um curso já avançado, eu nem sabia, eu fiz o primeiro que apareceu ali, caí de gaiato ali, totalmente perdido, cheguei, só tinha uns gorila lá, os caras fazendo kettlebell no altíssimo nível, né? E eu, obviamente, não dei conta. Eram 3 dias de curso, foi em San Diego. Começava 8 horas da manhã, acabava 7 horas da noite, direto, num campo de futebol americano, no calor da Califórnia, agosto, assim, 40, 42 graus. Sol na cabeça o tempo inteiro.
Chegou no terceiro dia, eu tava acabado, eram 3 dias direto, né? E as últimas provas eu não dei conta de fazer. E aquilo me frustrou um pouco, né? Porque o que tinha me empolgado primeiramente no Kettlebell? Era a primeira vez que eu apresentava alguma coisa que as pessoas faziam tipo um ó, assim, né? E eu gostei daquele coisa, pô, parece que existem coisas novas na nossa área, porque na musculação, depois de 3 meses que você tá na musculação, não tem mais nada novo. Você sabe tudo. E aí você passa o resto da vida reproduzindo aquilo. Poxa, aquilo intelectualmente é pobre, né? Quem mais eu posso ir além daquilo? E aí você fica inventando história para parecer que você tem alguma importância, mas você não tem. O macaco bem treinado faz a mesma coisa que você faz. Ele faz. Ou um aplicativo faz a mesma coisa que você faz. Para a maioria das pessoas, talvez uma ou outra tenha um pouco mais de dificuldade, mas na grande maioria você é altamente substituível. Por isso que o cara precisa arrumar a churrasqueira da casa dele, ele cancela o personal, sabe? O cara tem qualquer problema, você é só altamente vulnerável. Você apertou o calo do cara, ele cancela o personal, a primeira coisa que ele cancela, porque o teu trabalho não era tão justificado assim. E aí eu falei, deixa eu me entender mais desse negócio, eu achei um caminho aqui que eu gostei, que é diferente, que tem espaço de crescimento e tal. E aí quando eu cheguei lá, que eu fiz tudo errado, que eu não me mandei bem, eu fiquei frustradão, falei, gastei um dinheiro que eu não tinha, dei meu único tiro, e meu único tiro saiu pela culatra, e aí eu tava chateadão. Só que naquele curso, ao final dele, eles tem mais de 200 alunos, né? Então tem vários professores, a cada grupo de 10 tem um professor, e esse professor que cuida desse mini grupo de 10, ele dá uma devolutiva no final, ele senta com todo mundo ali, individualmente com cada um, fala uns 5 minutinhos ali, o que ele achou daquela experiência com você ao longo do fim de semana, né? E a professora chegou para mim e falou assim, cara, olha, eu tô aqui já há 3 anos trabalhando, você foi a pessoa que teve a maior evolução num fim de semana que eu já vi. E assim eu falei, cara, tá, isso não é exatamente um mérito, cara, é porque eu só tinha mexido com Kettlebell na minha vida lendo um livro numa língua que eu nem falo. Então, quando eu vim aqui, que você me mostrou o movimento, eu falei, não é isso, é isso. Então tá bom. Então a evolução não nasce de um aperfeiçoamento, ela nasce de um conhecimento. Não é assim, é assim. Então tá bom, porque você não me falou antes. E pra ela aquilo chocou, porque ela me viu fazendo uma vez, deu 5 minutos, ela já me viu fazendo outra, ela falou, caraca, quanta melhora, né, em 5 minutos. E era só uma questão de você ter visto alguma coisa pela primeira vez. E eu falei, espera, não é, obrigado pelo elogio, mas não corresponde à verdade. A verdade é que, assim, a gente tinha muita dificuldade. E aquilo, de alguma forma, até foi legal. Ela falou, caraca, você veio até aqui com um livro que você nem sabia do que é. Pô, isso é atitude, né? A coragem. Falei, mas mesmo assim, legal, mas ainda tô frustrado, porque eu gastei um dinheiro aqui, cara, e eu não dei conta de fazer tudo. E aí ela me falou uma coisa que mudou minha vida, de verdade. Esse é um marco na minha vida, por isso que eu conto essa história. Ela falou pra mim assim, e quem falou que era pra terminar tudo? Aí eu, oi? Como assim, quem falou que era pra terminar tudo? Você faz um curso que é pra eu não terminar? Não me faz muito sentido isso. E ela falou assim, então, na verdade, deixa eu ver se eu acerto. Você trabalha com esporte lá no teu país, não trabalha? Não, eu trabalho. Se você trabalha com esporte, provavelmente é porque você pratica esporte, porque você tem facilidade com o movimento, porque você aprende as coisas rápido, como eu percebi, você consegue aprender a coisa por um livro, que você não fala a língua, não é? Eu falei, podemos dizer que sim. Eu falei, então, essa não é a realidade de todo mundo. As pessoas não são assim. Só que você nunca ia entender isso se você não falhasse. Então o curso é feito para você em algum momento falhar. Em algum momento você fracassar e você olhar para o lado e você falar, isso é fácil, mas eu não dou conta. Isso parece ridículo, mas eu não dou conta. Porque esta é a realidade do teu aluno. E você só vai entender o que ele sente quando você sentir. E provavelmente você não vai sentir. Você só vai sentir isso numa coisa muito complexa. Por exemplo, você fala assim, eu não consigo dar um duplo mortal de costas, mas isso não te pega emocionalmente, porque ninguém consegue. Agora, quando você olhar uma coisa que todo mundo está fazendo menos você vai sentir igual ao teu aluno. Foi a primeira vez em 15 anos de profissão que alguém me falou que tinha um ser humano ali. Uhum. Que ele pensa, que ele sente, e que ele tem dificuldade, e que tem que se criar um caminho para ele, e aquilo, eu falei, cara, era isso. Eu era frustrado com a minha profissão, porque a minha profissão, embora ela aparentemente lidava com saúde, ela lidava com um corpo inanimado. Ela não lidava com pessoas, ela não lidava com o ser humano. E ao me deparar com esse choque, com essa frase ali, né, que isso aqui foi uma lição para você aprender agora como que essa pessoa sente, e quando você se deparar com esse problema, você vai ter a maior empatia possível com ela, você vai olhar para ela e tentar vivenciar o que ela está passando para criar para ela a maior sensação de conforto para levar ela para o próximo passo. Eu falei, caralho, tão óbvio, tão simples, tão estúpido, e eu nunca pensei nisso antes. Eu olhava para uma pessoa e falava, nossa, que idiota, não consegue fazer isso. Uhum. Loucura, né? E aí aquilo mudou. E naquele mesmo curso eu conheci um cara lá, e assim, eu sou formado em física, antes de ser formado em educação física, né? E eu fiz colegial técnico em mecânica, eu fui mecânico de avião, então eu tinha física muito arraigada, assim. E a educação física, pelo nome já diz, né, tem física envolvida, mas ela é muito meio também abandonada, até na área de biomecânica é meio maldado, para falar a verdade. Eu, como tinha física muito profundo nos meus estudos, o que é dado na biomecânica da USP,
é mal dado. Os conceitos básicos de física muitas vezes são equivocados, conceitos básicos, assim, o professor não sabe o conceito básico do que é um momento torsor, sabe? Ele não sabe, cara. E aí eu falei, putz, aqui era um espaço que eu achei que eu podia, mas em área acadêmica os espaços, eles não são pro conceito verdadeiro, eles têm outras valências para ocupar determinados espaços, né? E aí eu falei, cara, e quando eu conheci esse cara nos Estados Unidos, a gente começou a conversar sobre movimento, sobre mecânica, e eu comecei a falar muito da minha área da física, e ele também gostava de física. Ele falou, cara, você vai gostar de um cara. Foi aí que ele me falou do Gary Gray, até então eu nunca tinha ouvido falar. Ele falou, você ouviu falar no Gary Gray? Eu falei, não, nunca ouvi falar. Ele falou, cara, procura lá, agora já tô falando de 2010, é um pouco mais pra frente, aí já tinha site, já tinha YouTube, já tinha outras coisas, ainda não era como é hoje, assim, tinha uma infinidade de coisas, podcast, cara, mas já uma outra coisinha você já conseguia achar. Eu comecei a acompanhar e tal, em 2013 eu fiz um curso lá com o Gary, e aí que eu entendi a lógica desse ser complexo, desse ser, ele vive num ambiente que tem suas próprias regras, do ponto de vista da física mesmo, e elas têm que ser respeitadas, e elas interferem no próprio ser, na forma como ele se movimenta, e ainda tem todo um lado energético, um lado espiritual, um lado holístico, um lado como você quiser chamar, não importa o que você acredita, mas existe. E aquilo virou uma paixão, e aí eu comecei a estudar muito sobre isso. Como eu já tinha tido muito estudo na área do movimento, meu foco a partir de agora começou a ser no que me faltava. Era o resto, era o corpo, era a mente e o espírito. Então aí eu fui estudar filosofia, eu fui estudar psicologia, fui estudar antroposofia, fui estudar, hoje, por exemplo, uma paixão minha é estudar pedagogia Waldorf, que fala muito do crescimento da criança, como ela se desenvolve e tal, não sei o quê. E aquilo brilha meus olhos, né? Porque se a gente quer trabalhar com pessoas, a gente tem que ser expert em pessoas, não em movimento. Movimento é inerente à pessoa, mas é uma parte da pessoa, não é só isso da pessoa. Muitas vezes a dificuldade dela do movimento está em outras áreas do campo dela, que é onde a gente entra um pouco nessa conversa desses fatores emocionais que eles importam e influenciam muito na movimentação de uma pessoa. Acho que eu já falei demais, né? Nada, aqui nunca é demais. Nunca é demais, nada é demais. Nunca é demais, nada é demais. A gente tem tempo e espaço ilimitado aqui. Mas me chamou muita atenção na sua fala como a gente consegue nomear, talvez, as suas emoções em cada fase. Né, o tédio, a frustração, beirando assim a tristeza. E eu queria saber se hoje, depois desse trabalho, dessa busca, você leva em consideração esses nomes, esse momento, ou não tem nome, é simplesmente uma percepção. Como você hoje coloca a emoção no jogo? Assim, como você percebe ela nos seus clientes? Como você coloca? E qual o diferencial que você viu isso na sua prática? A partir do momento que você falou assim, cara, existe a emoção aqui de frustração quando ele não consegue. O que eu vou fazer de diferente na minha prática a partir do momento que agora eu sei, eu identifiquei, porque eu passei por isso, o que mudou na sua prática? É uma excelente pergunta, Edmar. Inclusive você colocou uma coisa que nunca ninguém tinha me colocado, né? Que na minha história, se você quiser, você consegue achar todos os elementos de emoção ali voltado. E um deles que é muito forte para mim por muito tempo foi a repulsa. Eu tinha vergonha da minha área, eu tinha uma certa repulsa dela, assim, sabe? Eu não sabia mais o que fazer para mudar o mais rápido possível de área. Eu só tinha um problema, eu ganhava bem pra caralho. Se eu ganhasse mal, eu tinha mudado rapidinho de área, mas assim, era 2003, 2004, eu ganhava 15, 20 mil reais. Uhum. Porque eu peguei aquela leva lá da Fórmula Academia que os globaizinhos, dono de banco, não sei o que, queria ter um personal, o coordenador viu lá 3, 4, 5, vem vocês, ó, e a gente ficou com tudo. Então eu ganhava muito dinheiro ali. E aquilo virou uma cruz e uma espada, né, cara? Eu fico aqui ou não fico. Então, mas é muito legal, eu nunca tinha olhado por esse viés, como eu consigo contar a minha história através de vários fatores emocionais também. Bem interessante isso daí. Isso dá uma boa palestra. Dá uma ótima palestra, muito interessante isso. Gostei muito do que você falou. E a pergunta também ela é muito pertinente. Assim, quando você abre esse olhar e você vai maturando ele ao longo do tempo, né? Você vai desenvolvendo esse seu olhar. No primeiro momento é mais difícil você ver, mas com o passar do tempo ele vai ficando mais claro para você. Então você começa a perceber que tem mais coisas envolvidas em alguns processos de pensamento, em alguns processos de aprendizagem. Então o cara está tentando fazer uma coisa e não está conseguindo, muitas vezes pode ter um trauma antigo, muitas vezes pode ter um medo,
A dor, muitas vezes, ela traz uma sequela emocional, né? Assim, tem um tipo de dor, de medo, que é chamado de algofobia, que é o medo de sentir dor. Tem a cinesiofobia, é o medo de determinados movimentos, ou seja, sabe, nós estamos colocando medo relacionado à dor, a movimento. E eu, por exemplo, eu tenho aqui na minha... Eu tento trazer elementos no meu atendimento do dia a dia para lidar um pouco com isso. Então, eu escrevo frequentemente para os meus clientes textos que tentam mostrar essas correlações mais complexas do ser humano complexo, né? Eu sou colunista da Boa Forma. Toda semana eu escrevo um texto lá, que a gente chama de treino 3D. O texto mesmo que vai sair agora, o próximo, a gente vai falar dos 12 sentidos do Steiner. O Steiner diz que a gente tem 12 sentidos, a gente fala dos 5 sentidos, né? O olfato, tato, visão, paladar, audição. O Steiner, pro Steiner a gente tem 12. Então, estou escrevendo um texto sobre os 12 sentidos, ou seja, para as pessoas também entenderem um pouco mais da complexidade. Eu acho importante que elas, quanto mais conhecimento a gente tem sobre isso, mais a gente lida melhor com as nossas frustrações. Quanto mais nomear é um ponto importante já para lidar melhor. Aí eu tenho alguns elementos aqui, que eu tenho uma plaquinha que ela está escrito coragem, que aí vem lá do latim, cor, não sei o quê, bababá, ele explica tudo bonitinho, que eu falo que é o troféu coragem. Então, toda vez que alguém tem um ato ali, que ela se deparou com um problema, e você vê que aquilo virou um desafio forte para ela, que ela precisou superar, por mais que para você possa parecer um nada, às vezes, porque quer ver um desafio que acontece muito frequente? Salto. Se você tem dificuldade de saltar em cima de uma caixa, não precisa ser uma caixa muito grande, uma caixinha baixinha. Muita gente tem dificuldade de saltar lá para cima, e às vezes ela trava. E aí, quando ela consegue, puxa, eu vou lá, eu pego aquele troféu, dou para ela, tiro uma foto com ela, ponho lá no grupo da academia, e ela leva para casa. Ela leva o troféu e fala, e esse é um troféu de posse transitória, você vai levar e vai trazer para mim na tua próxima aula. Porque você tem que trazer a coragem para os outros também. Não pode ficar só com você a coragem. Mas assim, é simbólico. São simbolismos que vão trazendo para a pessoa um fortalecimento do tipo, ela venceu aquilo e ela pode, ela consegue. Bem no meio da minha sala tem uma frase escrita assim, que é uma frase do Henry Ford. Se você acha que pode ou você acha que não pode, de toda forma você está certo. Então, muitas vezes eu vejo a pessoa, ela vai fugindo das coisas, ela vai fugindo, eu não consigo, não sei o quê. Quando eu percebo que ela está muito em fuga, eu pego ela pela mão, trago ela na frente dessa frase e falo, lê para mim isso daqui. Agora você volta lá e faz exercício com algum desses dois caminhos. Mas é um tempo dela sair daquele looping do não consigo, sabe? E quebra um pouco aquilo. Então, eu acho que mais do que o que você faz é o se importar com o que está acontecendo. E aí, assim, você pode fazer N possibilidades. O mundo é infinito de possibilidades. Mas a grande maioria sequer liga para isso. O fato de só de você ligar, você falou, peraí, ali tem algo. E muitas vezes um bom bate-papo, chamar para conversar, cara, tá tudo bem com você, sabe? Que é isso que eu falo. Hoje a gente tem, como profissional de educação física, essa possibilidade, tá próximo. E onde está próximo, vai gerando você, assim, de bater o olho na pessoa, você já sabe que ela não tá bem. Você consegue, ao longo desse tempo, eu não sei nem se você tentou, tá? É uma pergunta, você chegou a tentar a fazer links mais diretos, o que é uma tendência linear e não necessariamente eu tô falando que a gente tem que fazer, tá? Mas eu acho que também às vezes é meio que natural da nossa prática. Fala, ela tá triste, então provavelmente ela vai fazer esse link aqui, esse movimento ou coisas mais agitadas ela não vai querer hoje. Ou ao contrário, ela está muito ansiosa, então coisas mais devagar e que tenham mais complexas não seria bom hoje. Você já chegou a fazer esse link mais pensando em metodologia mesmo, ou não? É simplesmente feeling diário e uma coisa sua, pessoal? Dentro da metodologia você não consegue fazer. Por quê? Porque as pessoas são singulares e elas são singulares a cada instante. Elas não são singulares entre elas. A cada instante. Você é uma pessoa diferente antes dessa nossa conversa. Você já é diferente. Eu já sou diferente. A Rafa já é diferente. Então, metodologizar algo é impossível no mundo singular. Você está fadado ao fracasso. Você pode criar orientações, linhas de pensamento, mas elas têm que estar sempre abertas. Elas têm que estar sempre ajustáveis. Então vou imaginar assim, eu vou dar um exemplo bem grosseiro, são coisas que é um modelo de treino que eu não uso, mas para ficar fácil pro exemplo, tá? Vamos imaginar que eu coloquei que hoje você vai caminhar 40 minutos na esteira. E aí você toca a minha campainha, chega e fala assim, nossa, cara, tô tão arrasada, descobri hoje que minha mãe tá com tumor na cabeça e olha, tem pouco tempo de vida, o médico falou. Eu vou te colocar 40 minutos na esteira, só porque era a minha metodologia. Acabei com a tua vida, velho. Você vai ficar 40 minutos pensando no câncer da tua mãe. É agora que, se ela, a partir dessa informação, ainda resolveu ir na academia, ela tá buscando em você uma ajuda. Então, nessa hora, você tem que tirar ela da condição de pensar. Quanto mais
tomada de decisão ela tem que ter na atividade dela, tipo, mais concentração, mais foco, mais coordenação, é melhor. Por outro lado, você pode usar isso como um efeito contrário. Uma pessoa muito ansiosa, às vezes você pode gerar o tédio nela para ela aprender a lidar com o tédio. Você desacelera aí. Tipo, vai meditar. Eu não consigo, vai meditar. Então vai brigar com a tua cabeça, até você colocar isso no lugar, sabe? Você pode fazer os dois caminhos. Você pode evitar que ela se coloque numa condição de desconforto porque vai ser ruim para ela, isso normalmente num lado mais compassivo, né, cara? Não posso pôr... Uma coisa é a pessoa estar ansiosa e ser um comportamento dela repetitivo e você tá tentando ajudar ela de alguma forma. A outra coisa é uma coisa pontual do que ela teve ali. Agudo do dia, Cara, eu tenho que levar aquilo em consideração. Então, levar o outro em consideração é o pilar essencial do treinamento 3D. É ele começar a partir do outro. Ele não a partir do meu método, ele começa a partir do outro. E assim, o que você é do outro? Você é um parceiro na jornada dele. Nada além disso. Se você tiver ou não tiver na vida dele, a vida dele segue. Então, se a sua presença com ele agregar valor, muito que bom. Mas ela não é essencial na vida dele. O que você tem que prover para ele? Autonomia. Quanto mais autonomia você der para ele, mais você impactou a vida dele. Porque ele leva para a vida dele e vai ser o dono da vida dele cada vez mais. Você imagina que para fazer conta hoje eu precisasse do meu professor de matemática. É o que a gente faz muitas vezes na nossa área. Na nossa área a gente faz isso, a gente cria dependência. Sim. Eu sou um professor, eu ensino, o aluno aprende. Ou seja, o meu resultado final é que ele não precisa de mim algum dia. É claro que ele aprendeu isso e ele fala, agora eu quero aprender aquilo, então ele precisa de mim para aprender aquilo. Mas ele não precisa de mim para aprender o que ele aprendeu ontem. Isso aqui, se eu estou há 10 anos ensinando o que ele aprendeu ontem, é porque eu sou um mau professor, entende? E como a gente, algumas metodologias, por exemplo, treinamento tradicional, assim, tipo musculação, ele não é muito diferente, tá? Segunda-feira é o dia do supino, terça-feira é o dia do não sei o quê, assim, quase que no mundo inteiro é igual. A gente vai criando subterfúgios para existir. Sabe? A gente vai criando meio que historinhas para justificar a nossa presença. Não precisa. Autonomia, velho. No máximo, você ajuda o cara com o peso, mas ensina para ele, dá o conceito teórico para ele. Assim, instruir o teu aluno em mente também é importante. Porque uma das inteligências que a gente tem é a inteligência motora. E ela é uma forma de inteligência que muita gente é muito pobre, é quase analfabeto motoramente falando. E isso lá na frente vai trazer muito problema na vida. Ou seja, eu que trabalho muito com reabilitação e dor, você vê gente que chega na terceira idade e que tem uma inteligência motora boa, ela tem uma terceira idade muito mais saudável, ou com muito menos dor, ou com muito menos dificuldade do que quem chega aqui e chega capengando. Aí você olha, o que você já fez na sua vida de atividade física? Nada, até os 70 anos nunca fiz nada. E aí ela sofre demais, tudo muito difícil, tudo é muito custoso, porque agora o corpo já tá perdendo capacidade, e se ele já tinha pouca, ele tá perdendo, aí cagou de vez. Mas se ele tinha muito, até você sentir a falta, perdendo, leva um certo tempo. Claro, um dia vai estar realmente difícil para todo mundo, mas que quanto mais a gente empurrar esse dia para frente, a gente vive com mais qualidade. Então, eu acho que é bem importante a gente saber qual é o nosso lugar hoje. Nosso lugar eu sou um teu parceiro na tua jornada, mas a jornada é tua. A jornada é tua, então assuma a responsabilidade da tua jornada. Aprenda com ela, vivencie com ela, se transforme com ela e saiba o que você quer com ela. Ou seja, quando a pessoa vem me procurar, tem que saber o que ela quer. E tem que ser muito claro o que ela quer. O que ela quer tem que ser cartesiano, não tem que ser. O que você quer? Eu quero um condicionamento. Condicionamento para mim, para você, para minha avó, são 3 coisas completamente diferentes que são resumidas na mesma palavra. Seja claro no que você quer e todo dia você pode dar um passo em direção àquilo. Então a gente tem uma frase assim, reabilitar é dar autonomia. Isso serve para qualquer um. Qualquer um é reabilitado em algum grau. Qualquer um pode estar um pouquinho melhor do que estava ontem. Contem qualquer um. Pode ser que você nunca vai dar mais um salto mortal de costas, mas você consegue fazer um xizinho a mais do que você fazia ontem, você consegue. E quando você dá sempre um passo em direção a algum objetivo, o tempo joga a seu favor, porque todo dia é um passo. Não importa, todo dia é um passo, eu chego no Rio de Janeiro um dia. Pode demorar, mas eu chego. Se eu der todo dia um passo, se eu acertar a direção, todo dia eu der um passo, eu chego no Rio de Janeiro. É verdade. Pessoal, interrompendo esse episódio, mas é por um ótimo motivo. Agora o Toque da Saúde também tem uma newsletter. Além de entregar conteúdo por áudio, como vocês já estão acostumados aqui no podcast, também faremos um resumo de tudo que está acontecendo de importante no mundo da saúde, e isso pode chegar direto no seu e-mail. Basta você ir lá no site do toquedasaude.com.br e se inscrever. A cada 15 dias você receberá um resumo daquele jeito que você já conhece, com uma comunicação assertiva e simplificada.
Um dos fatores que influenciam também é o comportamento, principalmente, são os fatores ambientais, né? Inclusive, você tem um texto que você fala muito bem disso, sobre a importância do ambiente na facilitação da interação com o cliente. Queria que você falasse um pouquinho mais disso. Como é que se influencia diretamente? Eu tenho um dos textos que mais controversos que eu escrevi, eu chamava que a academia é a metáfora do inferno, né, cara? A academia tradicional é a metáfora do inferno. Ali você tem vaidade, ali você tem orgulho, ali você tem competição, ali você tem luxúria, ali você tem ego. Cara, a gente transformou uma coisa que seria linda, atividade física, somente nas academias mais chiques, assim, é um desfile de moda, é terrível o ambiente, a música é terrível, assim, nada é feito para você entender o valor daquele lugar, é meio para você esquecer que você está treinando, tanto que a gente chama de malhação, até que é meio para esquecer, né? O que é a malhação? Olha já pro nome. Conceitualmente, malhação é algo positivo ou negativo? É ruim. Eu falo, eu vou malhar o Judas, eu lembro de malhar Judas. Então, ai, gente, pra ele? Eu lembro do programa da televisão da tarde, lá da TV Bem Globo. dali, né? Jovem. Então, mas olha, quando a gente pensar, quando a gente fala malhação, a gente tá falando, isso aí é assim mesmo, cara. Essa porra é ruim, é tipo um remédio ruim que você tem que tomar pra ficar bom. Então já aceita, é malhação, você vai malhar. Malhação não te convida a fazer nada. Agora, então, eu já começo a usar outro tipo de nome. Por exemplo, você vai falar treinar, aperfeiçoar, qualquer coisa que você falar, progredir, avançar, é um conceito maior, tá? Eu já acho que o nome já não ajuda. E a próprio exemplo, pensa assim, quem é que... Pensa numa adolescente, vamos colocar assim, uma menina de 15 anos, adolescente, tímida, cheia de espinha na cara, obesa, ela precisa de uma academia. A hora que ela pisa na Bodytech, com aquela monte de piriguete, tudo na roupa certinha, com a bunda lá não sei aonde, com 5.000 plástica, com aquele monte de cara também cheio, com as caras esticadas, aquela música da moda, não sei o que, aquela menina obesa, tímida, 15 anos de idade, cheia de espinha. Aquilo você acha que convida ela à atividade física ou aquilo é uma repulsa para ela? Para muitos é uma repulsa. Para pouca gente aquele é um ambiente convidativo. Para quem é o descolado. Mas quantas pessoas entre as pessoas que você conhece são descoladas e quantas não são? É nosso eterno 4%, né, na academia. É isso, por isso que a gente não sai disso. Porque ela não é convidativa. Agora, cria um ambiente onde você respeita a pessoa como ela é, onde você entende que, cara, as pessoas são singulares, são diferentes, são únicas. E outra coisa, um ambiente de academia tradicional, ele é focado na sua beleza. A beleza é um dos pilares da filosofia, né? Ela não é definida. Não dá para definir beleza. Beleza é um conceito completamente relativo, foi mudado ao longo da história várias vezes, e muitas vezes até um conceito político. Por que a gente acha uma loira de olho azul bonita e muitas vezes uma negra de cabelo tudo normal, assim, cabelo negro, assim, foi considerado por muitos anos, assim, hoje a gente tenta equilibrar isso, mas talvez me entenda o que eu quero dizer, assim, tradicionalmente foi visto lá na propaganda da Doriana, era a loirinha de olho azul que estava lá. Por quê? Porque é um conceito político. Quem manda no mundo, a maioria da população de quem manda no mundo é assim, então nós vamos colocar essas pessoas de Hollywood, essas pessoas na novela, daqui a pouco a gente entende que aquele é o bonito e aquele é o feio. Pensa uma menininha negra de 3 anos, ela liga a televisão, ela não se vê identificada. Nenhum herói lá da novela é igual a ela, igual a mãe dela, então beleza, é um conceito político antes de tudo. E a gente não precisa ser assim, a gente tem espaço para todo mundo, que legal que é o mundo como ele é diversificado, mas se todo mundo fosse igual, coisa legal que seria o mundo, nós estamos ficando assim, né? As bocas inchadas, as sobrancelhas, as maquiagens tudo igual, os cílios postiços, as unhas postiças, tá ficando todo mundo igual. Nós estamos perdendo nossas identidades. E isso, ambientes como aquele reforçam isso. A pessoa, para pertencer àquele ambiente, ela precisa se mutilar. Ela precisa usar anabolizante, ela precisa não sei o quê, então o ambiente não convida. Ela pode convidar os 4%, que você falou, mas não convida a maioria. Não convida uma senhora, não convida um deficiente, não convida uma pessoa que é tímida, não convida uma pessoa que está deprimida, não convida. Então o ambiente ele é muito importante. Então o ambiente ele tem que ser convidativo, ele tem que ser respeitoso, ele tem que ser ajustável, e esse ambiente inclui também a tua própria metodologia. Tudo que eu falei para ambiente serve para metodologia. Ela tem que ser convidativa, ela tem que ser ajustável. Não existe um exercício que é bom por si só. Pensa de novo, vamos usar o mesmo exemplo da menina.
Eu tenho um exercício que ele é maravilhoso pro problema que ela tem. Vamos imaginar, você fica de 4 apoios ali, chutando a bunda pra cima. Lá, a menina tá obesa, tá toda tímida, e eu coloco ela no meio da sala com a bunda pra cima. O exercício que era mecanicamente maravilhoso, nesse exato instante passa a ser uma merda, porque no ponto de vista emocional dela, ela se trava de uma forma que toda a movimentação dela agora sai comprometida em função do estado emocional dela. E dane-se a mecânica do movimento agora. E a sensação dela, ela não vê a hora daquilo acabar, ela tá desesperada para aquilo acabar, para ela poder sair dali. E por que eu preciso fazer ela passar por aquilo? Se todo exercício pode ser substituído por qualquer outro. Vou fazer uma pergunta, tá? Eu acredito muito no ambiente como um fator realmente inclusivo e fundamental, principalmente se a gente olhar para a nossa experiência. Perfeito. Você não acha que, talvez, só um pensamento jogado aqui, que queria que vocês respondessem, talvez abominar, não no sentido, eu sei que você não está fazendo isso, mas isso acaba não criando, talvez, uma percepção da pessoa de que é isso ou é aquilo, quando, na verdade, talvez seja importante realmente ter esse público dentro dessa academia. Porque as pessoas buscam pessoas iguais a ela. E talvez uma falha seja uma falha nossa de profissionais do movimento em mostrar que existem outras opções. Sabe por que eu tô te perguntando isso, Samurai? Porque eu vejo um fator acontecendo demais na nossa área, da minha bolha, tá? Que é você falar o que aquilo ali não te agrega. Sendo que quando a gente fala de mudança de comportamento, talvez seja muito melhor, mais eficiente, quando a gente fala o que eu tenho que fazer, o que agrega, ao invés de eu falar o que não agrega. Então, resumindo, você não acha que é importante sim ter essa academia onde tem pessoas muito iguais que adoram procedimento estético, que estão ali por isso, que às vezes estão ali só para se mostrar mesmo, e não para treinar. E que tenham outros profissionais com a sua cabeça, a cabeça do outro, que tenham outros lugares, que botam a cara a tapa para poder mostrar para as pessoas que tem outras coisas e criar realmente outras coisas? Não sei se ficou claro. Concordo totalmente com você. Como disse a Edma, tem 4% que gostam disso. E que eles fiquem lá. Onde tu acha que tá a falha, então? Por que a gente não tá conseguindo mais que esses 4%? Tá mudando, né? Tá mudando. A falha é o aluguel tá caro pra gente. Todo mundo tem um estúdio que agrega. Eu acho que já mudou bastante, né? Quando eu montei meu primeiro estúdio, tinha há 13 anos atrás. As pessoas entravam aqui e faziam assim, mas não tem equipamento? Hoje ninguém mais entra e faz assim. Então isso já me mostra claramente que elas já entenderam que há outras possibilidades. Então isso já tá mudando. Então é que num primeiro momento, Rafa, quando você só tem um modelo, a tendência é você extremar e ir pro outro lado. Depois você vai achando os caminhos do meio. Sim, claro. Entende? Quando você tem a escravidão, você tem que acabar com ela. Depois você vai começando a falar, não, escravidão é horrível, mas a escravidão branca, você inverteu o papel, também é horrível. Não é isso que a gente quer. A gente quer um convívio saudável entre todos. Então, o próprio Mandela defendeu isso. Quando ele assumiu, ele falou, cara, não pense que eu vou fazer com eles o que fizeram comigo, porque eu vou estar cometendo o mesmo erro. Mas por isso que o Mandela é gênio e eu sou um mero mortal. Eu acho que você tem toda a razão no que você está falando, é que por um tempo, se você pensasse em atividade física, você só pensava que só era isso. Ou era isso ou nada. Não há outra possibilidade que não fosse essa. E aí você tem que fazer o seu barulho, porque senão você é esmagado por um sistema. Uma vez que você faz o seu barulho e começa a crescer, você não precisa ser tão radical, mas você, pra chamar a atenção, você pode falar, cara, isso que tá fazendo é uma merda. Por quê? Porque aí gera atenção. Você só fala, gente, vem ver também eu aqui, ninguém vê. Agora você fala assim, isso que você tá fazendo é uma merda. Aí eu gero a revolta. Aí quem é você pra estar falando que isso é uma merda? Eu faço isso aqui. Entra um debate. É assim, as redes sociais mostram muito claro. Se você só faz um trabalho bonitinho, às vezes você não aparece. Agora faz um react de alguém famoso lá que da noite podia ficar famoso. Tudo bem, não é o caminho que eu escolhi, acredito que não foi o que vocês escolheram, mas é um meio de você chamar atenção, às vezes, para uma causa. Movimento feminista. O movimento feminista faz muito isso. Ele vai lá e faz uma exposição muito agressiva para chamar atenção. Claro que não precisava ser desse jeito, mas se fosse quietinho no silêncio também ninguém ia ouvir. E depois, uma vez que já deu espaço para a gente ter a nossa fala, agora você pode equalizar a fala. Agora você pode achar os melhores caminhos. Que realmente só bater não é nunca necessariamente o melhor caminho. Eu concordo plenamente com o que você disse. E você acha que a gente está em qual momento? De transição. Na sua percepção mesmo, vindo acompanhando esse tempo todo. De fazer barulho ou de aproveitar que as pessoas já estão olhando e começar a botar mais aqui no vídeo? Eu percebo que dos últimos tempos para cá, o olhar sobre a nossa profissão mudou bastante. Mas eu falo, as pessoas hoje não chegam aqui e perguntam cadê os equipamentos, porque ela quer saber agora qual é a tua formação. Quando eu estava 20 anos atrás trabalhando, não importava o quanto curso eu fizesse, não interferia no final do dia no meu rendimento. Não interferia, eu não ganhava mais por isso. Eu não podia cobrar mais caro,
Agora, se eu era amigo do coordenador, interferia. Se eu era amigo de uns caras ricos, interferia. Se eu fazia uns esqueminha aqui ali, interferia. Agora, se eu era mais inteligente, não. Se eu sabia mais do treinamento, isso não mudava. Hoje muda. Hoje as pessoas procuram profissionais melhor qualificados. Por quê? Porque não existe só esses 4% de lá. Existe outro tipo de área que vai exigir um profissional qualificado. E que se você tiver uma reforma da tua churrasqueira, você não vai abandonar esse cara, porque você precisa desse cara, às vezes, para trabalhar, para viver, para andar, para não ter dor, sabe? Ou então, para que ele te torne alguém melhor. Lembra, quando você é um cara que está na jornada, acompanhando essa pessoa e extraindo dela o melhor, ela não vai te abandonar por qualquer coisa. Você deixa de ser um elemento supérfluo que você era naquela outra condição. Então, naquela condição, realmente, aquele modelo não se sustentava. E não se sustenta. Porque o que é um modelo bom naquela academia? Assim, pensa no lado do dono. O que é bom para o dono no modelo de academia tradicional? Academia cheia. Sim, E o melhor modelo da academia cheia ainda é o cara que paga e não vai. Esse é o melhor modelo. O melhor modelo é o cara que paga e não vai. O melhor modelo é segunda-feira cheio e sexta vazio. Isso. Mas qual é o melhor aluno? O que paga e não vai. Então, por exemplo, tanto que uma academia que cabe 1.000, eles vendem 5.000 planos. A minha academia cabe 100. Eu vendo 100, não dá para vender 101. Não cabe. Porque o meu modelo de academia é assim: você vem 3 vezes por semana, o que eu quero de cada aluno? 12 aulas no mês. Se não tem isso, tirando que seja férias, alguma coisa está errada. Eu vou cobrar esse aluno. Cadê você? Porque o meu modelo de negócio ele é focado no meu aluno, não no meu bolso. E ser focado no meu aluno não me deixa pobre. Mas ele tem um equilíbrio aqui entre o que eu entrego e o que eu recebo. E assim, a gente foi criando modelos onde a gente explorava o próprio funcionário. Cara, hoje, 2022, vai ver quanto que é o piso de salário de sala de aula dentro da Bodytech, cara. R$12. Nós estamos falando de gente formada, gente. R$12. Aqui em São Paulo, os caras cobram 1.500, 1.000, sei lá quantos reais o valor da mensalidade, paga 12 pro professor. Por quê? Porque a ideia é achatar aqui esse custo para que dá mais lucro. Se o professor fosse visto como alguém que era realmente o cara que faz a diferença ali na academia para prestar um bom serviço, seria o contrário, ali é o cara que eu pagaria mais. Não, eu prefiro pagar caro numa esteira, mas jamais no professor. O professor é altamente substituível. Então, naquele modelo, não adiantava você estudar, não adiantava você fazer nada, você não ia ganhar mais por isso. Então, hoje, eu consigo perceber, e assim, eu como vendo cursos também, eu tenho uma escola de cursos, eu consigo perceber a procura das pessoas. O meu curso não é barato, meu curso custa R$6.000. Meu curso está sempre cheio, todo ano. Quando eu comecei a falar que ia fazer um curso online que custava esse valor, os caras falaram que eu era louco. E era mesmo, era difícil vender no começo. Hoje a procura sistematicamente ter aumentado, porque essas pessoas que foram se formando, elas foram ganhando mais dinheiro nas cidades dela, foram virando referências, e as outras pessoas começaram a olhar. Opa, existe essa possibilidade. Se você faz uns cursos bons mesmos, que realmente te posicionam como um profissional diferenciado, que atende um público diferente, com necessidades diferentes, que pagam caro por isso, vale a pena esse investimento. Então, você levantou a bola e eu vou cortar essa bola. Vamos começar a entrar. O que é essa visão 3D, esse movimento 3D, esse treinamento 3D? Queria que você me explicasse, antes da gente correlacionar isso tudo que a gente falou com dor, queria que você me explicasse um pouquinho mais do seu jeito de ver o movimento e a pessoa. E não sei se é só o movimento ou a pessoa inteira. O movimento ele é inerente à pessoa, né? Não tem movimento ser pessoa, ou ser animal, não nada. Precisa algum elemento para produzir o movimento, né? É porque quando a gente fala em 3D, rapidamente vem na minha mente, né? Altura, largura e profundidade. Perfeito. Você não está errado. Uhum. É que a gente faz um combo aqui, né? A gente tem as 3 dimensões do plano físico, ou seja, essa que você falou, a gente vai chamar dos 3 planos, né? O plano sagital, o plano frontal, o plano transverso. Ou podemos falar em eixos, como você falou, o eixo vertical, o eixo antero-posterior e o eixo lateral. Então, seria a forma como você também colocou, isso é perfeito, mas eu costumo criar uma outra correlação tridimensional, que é a relação do corpo, mente e espírito. São três combinações, 3 planos de desenvolvimento desse mesmo ser. Ele se desenvolve em corpo, mente e espírito, mas ele vive num mundo que é tridimensional, ou seja, ele é um mundo onde tem todas essas profundidades, por onde eu olho eu vejo profundidade, eu me desloco nessas profundidades, eu me mexo desta forma. Então, o meu professor nos Estados Unidos, o Gary, ele costumava falar, se eu sou um ser tridimensional, eu me mexo tridimensionalmente, ou seja, eu levanto meu braço, eu jogo para um lado, jogo para o outro, para baixo, assim, meu braço se move tridimensionalmente para todos os lados, meu cabeça igual, meus pés, minhas pernas igual, eu como um todo desloco em todas as partes do movimento. O mundo é tridimensional, não faz nenhum sentido eu avaliar e treinar em um plano só. Não faz sentido. E ele tem razão. Não faz sentido. Então, quando eu vou pensar na construção do movimento, na construção de uma avaliação,
Eu tenho que olhar essa construção em 3 planos. Não tem como eu pensar ela isoladamente. Eu posso até pensar isoladamente, desde que eu pense os 3 planos isoladamente e depois crie a perspectiva de um para o outro, porque um interfere no outro também. Então, só olhar isoladamente não pertence a esse mundo. Não tem nada nesse mundo que está isolado por si só. Ele sempre causa influência. Se eu vou usar minha camiseta de referência, vou até pôr no computador. Se eu levanto aqui, ó, eu estou falando de um plano que está aqui, mas se a minha camiseta estiver esticada aqui, ó, ela interfere nesse movimento. Eu quero levantar ela aqui, mas ela está super tensionada aqui, ó. É por isso que a gente fica tentando fazer alongamento assim, ó, e não chega no pé nunca. Porque se você não abordou os outros planos e eles estão te limitando, talvez você não chegue. Se você aborda, você vai ver que rapidinho você vai virando para fazer esses alongamentos, vai achando outros ângulos, você vai vendo como o corpo vai soltando. Porque você vai achando os pontos onde ele está preso. Só ficar puxando aqui, não, talvez não te resolva o problema. Então, ter esse olhar em 3 planos é muito importante. Quando você olha o movimento em 3 planos, você começa a descobrir coisas que você não podia imaginar. A forma como as musculaturas, por exemplo, trabalham no corpo humano é muito diferente do que a forma como a gente aprendeu na faculdade. Um bom exemplo é o abdominal. Se eu pensar como que o abdominal trabalha, a gente vai pensar que o abdominal faz a flexão do tronco, certo? Só que o abdominal faz a flexão do tronco se eu estiver deitado, ou se eu estiver de ponta cabeça. Aí ele vai fazer a flexão do tronco. Porque se eu estiver de pé, não é o abdominal que faz a flexão do tronco, é a gravidade que faz a flexão do tronco. Se eu pegar um cadeirante que não tem nenhum controle abdominal, ele faz a mesma flexão do tronco. Então, na verdade, a gravidade faz a flexão e os músculos das minhas costas controlam, do glúteo, da posterior, eles controlam a minha descida. Então, trabalhar a flexão do abdômen para fazer flexão do tronco para melhorar a função abdominal de um jogador de handball faz nenhum sentido. E pode gerar até uma lesão. Se eu quiser, eu posso entrar até na cadeia de reação que vai gerar uma lesão no ombro por trabalhar abdominal no jogador de handball. E eu joguei handball 20 anos, o que mais tem é lesão de ombro. Mas se ele não faz flexão do tronco, o abdominal faz o quê, então? A famosa resposta depende. Depende de qual movimento você está falando. Depende da função que você está falando, exatamente. Na posição de pé, o que o abdominal vai fazer? Ele vai desacelerar a extensão. Ou seja, quando eu vou para trás, é o mesmo que os posteriores faz quando eu desço, quando eu vou para trás, quem faz agora é o anterior. Ele me segura e me traz de volta. Então ele cria um efeito elástico e me traz de volta. Se eu for arremessar uma bola, ó, eu tenho isso. Então ele me ajuda no arremesso da bola. Ó, ele faz essa desaceleração para depois me trazer de volta. O pessoal que está ouvindo, ele está fazendo o movimento do arremesso. A extensão do tronco para o movimento do arremesso. Ele faz flexão lateral. Quando eu vou para um lado, ó, o abdominal do outro lado me segurando. E o reto abdominal mesmo, não precisa ser só os laterais aqui. Se você olhar para tua camiseta e fizer isso, você vai ver que ela faz curva, porque só o abdominal não vai fazer. Tua camiseta faz, mas teu abdominal ficou retinho no lugar. Claro que ele não ficou retinho no lugar, ele acompanhou esse movimento. E ele desacelerou. Se você vai para o outro lado, idem. Então ele faz desaceleração dos movimentos de flexão lateral e restitui esse mesmo movimento. E na rotação a mesma coisa. Se eu rodar, você vai ver que as fibras da minha camiseta, elas torcem. Então quando eu vou fazer um movimento do arremesso, ele me ajuda, desacelera e ele faz esse arremesso. O que ele não faz? Flexão. Você joga handball? Você precisa de abdominal. O que você vai fazer? Aí você olha pro chão e fica fazendo um monte de flexão. O que acontece quando você faz a flexão do abdominal? Ele encurta. Ele ganha tensão, ganha hipertrofia, aumento dessa tensão e encurtamento. Só vê um fisiculturista. Ele encurta. Estamos indo pro extremo pra gente entender, tá? Não necessariamente ele vai encurtar o ponto de você não se mexer, mas vamos olhar pro fisiculturista. Eu só treinei isolado e transformei o cara no fisiculturista. Põe ele na quadra de handball, vê se ele joga. Ele não joga. Ele tem uma alta performance muscular, mas não joga. Ou seja, porque aquele tipo de treino impediu ele de jogar handball. Vamos imaginar agora, se meu abdominal encurtou, então, é como se eu pegasse a minha camiseta e aproximasse aqui. Agora, quando eu vou arremessar, ó, eu preciso forçar muito mais o meu ombro para conseguir fazer um arremesso. Porque o meu abdômen que deveria estirar para fazer todo esse, a gente chama de load desse movimento, para depois fazer essa restituição, está limitado nesse contexto. Ele não me ajuda. Então, se ele não me ajuda, quem faz? Meu ombro. Que às vezes também está limitado por causa do peitoral. Que também já foi lá super hipertrofiado num supino que não tem nada a ver com o handball de novo. Entende? Então, muitas vezes, não olhar como o corpo funciona tridimensionalmente gera você um treino que às vezes é menos produtivo do que outros treinos que seriam muito mais produtivos. Quer ver outra coisa que, quando a gente olha tridimensionalmente, acontece? Como que a gente classifica uma musculatura? A gente classifica quando ela encurta, a gente chama de um movimento concêntrico. E quando ela estira, a gente chama de movimento excêntrico, certo? Então, ou ela faz uma coisa ou ela faz outra. Como que a gente definiu essas classificações? Baseados... A fibra é uma fibra estirada, ou seja, é uma fibra linear, assim, longitudinal. Aproximei os dois polos concêntrico, afastei os dois polos excêntrico, né? A gente não olhou ela tridimensionalmente. Porque essa mesma fibra torce, essa mesma fibra inclina, certo? Vamos olhar para o reto abdominal de novo? Quando eu vou para frente aqui, ele faz concêntrico. Quando eu vou para trás, ele faz excêntrico. Até aí, beleza. E quando eu vou para o lado? Uma metade dele faz concêntrico, a outra metade dele fez excêntrico.
não fez? Uhum. Essa parte de fora aqui tá toda estirada, e essa parte de dentro aqui, e toda reto abdominal. É tudo reto abdominal. E se eu olhar a fibra individualmente, a parte de dentro dela fez concêntrico e a parte de fora dela fez excêntrico. Concorda comigo ou não? Eu consigo entender a ideia da aproximação e do estiramento, mas eu não sei se necessariamente aí tem que pensar para onde está a resistência, talvez, né? Se for só a gravidade, se não for só a gravidade, mas eu entendi e concordo. Existem, aparentemente, pelo nosso jeito de aprender, existem coisas concorrentes acontecendo ao mesmo tempo. Ou seja, a gente provavelmente aprendeu errado. É isso. Vou piorar ainda o sentido. Vamos pro glúteo. O glúteo é o que fica mais fácil de entender. O glúteo, no sentido concêntrico dele, assim, toda vez que eu faço a extensão do meu quadril, ele fica concêntrico. Certo? Vou flexionar, estou fazendo a extensão, ele está concêntrico. Mas ele faz movimentos em outros planos também. Quando eu faço a abdução do meu quadril, ele faz concêntrico também. E quando eu faço a rotação externa do meu quadril, ele faz concêntrico também. O que significa que o oposto de tudo isso aí é excêntrico. Quando eu faço a flexão do quadril, ele está excêntrico. Quando eu faço a adução do quadril, ele está excêntrico. Quando eu faço a rotação interna, ele está excêntrico. Mas a rotação interna, ela é independente da flexão. Então eu posso ter flexão do quadril que dá excêntrico e rotação externa que dá concêntrico. Então ele está excêntrico num plano e concêntrico em outro. Então ele não está nem excêntrico nem concêntrico. Eu não tenho como classificar esse músculo. E aí o Gary deu um nome para isso aí, ele chama de econcêntrico. Ele tem as duas coisas ao mesmo tempo. E a maioria das vezes nós estamos assim. A maioria dos músculos são assim. Por quê? Porque eu estou olhando só para o meu quadril. Mas quando eu olho para o lado assim, ó, ele afeta o meu quadril. Porque meu quadril roda junto. E se eu olhar para cima, meu quadril responde a isso também. Aí meu outro braço indo para lá também fala com o meu quadril. Ou seja, o meu quadril ele é influenciado por todas as partes do meu corpo. Então, para ele ser puramente concêntrico, tinha que estar todo mundo fazendo a mesma coisa no mesmo sentido. E num jogo de handball, isso não vai acontecer. Quando eu estou correndo, isso não vai acontecer. Eu posso estar correndo, olhei para o lado, já é outro movimento. Entende? Então, E esse olhar você vai ter quando você parar para pensar, peraí, como é que eu classifico essa musculatura? Sob a ótica de 3 planos. Porque se eu classificar sob a ótica de um plano, dá isso aí, concêntrico e excêntrico. Só um plano vai dar isso. Porque num plano só, ou ela tá uma coisa ou ela tá outra. Quer dizer, nem sempre, né? Por exemplo, a reto abdominal, ele tá no plano frontal aqui, ó. É verdade. E ela tá as duas coisas ao mesmo tempo. Sabe outra vez que ela pode estar outra coisa ao mesmo tempo? Quando uma articulação quando o músculo cruza duas articulações. Porque uma articulação pode pedir para ele uma coisa e a outra pode pedir outra, certo? Porque isoladamente cada articulação pede uma coisa. E nem chegamos em falar que muitos não são verticais, os músculos são penados, são inclinados, diagonais, que é aí que confunde tudo quando você vai analisar mesmo. Confunde no sentido de faz você refletir, não confunde no sentido de... Você vai ver que é mais complexo do que aquilo que a gente falou. Isso. Quando a gente quando a gente começa a estudar o corpo sob a ótica tridimensional, você vai ver que a lógica do corpo é uma lógica espiral. Então, se eu vou arremessar uma bola, você vê que eu rodo. Se eu vou fazer um chute, você vê que eu rodo. Você pensa num chute, como você faz. Se eu vou dar um soco, ó, olha o meu tronco, ele roda junto com você. Então, a lógica do meu corpo para ir para frente e para trás, ela é espiral o tempo inteiro. Se eu piso no chão, meu calcanhar sai para o lado. Ele precisa criar esse movimento lá de baixo para que eu consiga. Se eu olhar uma marcha por cima, ela é assim, ó. Se eu colocar a câmera em cima da tua cabeça, uma marcha é isso aqui, ó. Nossos ossos. Ela é transversa o tempo inteiro. Nossos ossos não são retinhos, que você falou, eles são sempre meio torcidinhos, meio inclinados, exatamente para favorecer esse movimento espiral. Sim. Então esse é um olhar 3D, assim, do ponto de vista mais mecânico mesmo, assim, fisiológico. Do ponto de vista não é fisiológico. Aí nós temos um olhar mais 3D holístico. É aquilo legal. A pessoa, ela tem todas essas características como corpo, mas ela como pessoa, Rafa é uma, Ed é outra, eu sou outro. Então, o que funciona para um pode não funcionar para outro, o que limita um pode não limitar o outro, o que estimula um pode não estimular o outro. Nós vivemos em ambientes diferentes, temos valores diferentes, culturas diferentes, crenças diferentes. Isso não me torna nem melhor nem pior, mas me torna diferente. E a minha singularidade tem que ser respeitada. O Samora que começou a live já não é o mesmo, então essas coisas mudam. E todo o meu olhar tem que também influir junto com isso. Ou seja, se eu quero trabalhar com você, eu tenho que lembrar que já sei como trabalha com a Edma. Ela vai chegar aqui, eu vou falar isso e ela vai gostar. É tão bizarro que é como se você criasse assim eu sei como é que você tem que se relacionar com alguém. Ó, no teu próximo casamento você faz assim, ó. De manhã você fala isso com a pessoa, aí você prepara esse café da manhã. Antes dela terminar o café da manhã, você fala esta frase. Deixa o bilhete. Não é bizarro isso? É a mesma coisa se você quiser treinar todas as pessoas iguais. É bizarro, porque dentro da singularidade de cada um isso não vai bater. Essa é a nossa arte, né, como profissionais de educação física. Que torna a gente especial. Verdade. E aí que eu deixei de achar nossa profissão uma merda, de ser um reprodutor de exercício, de ser um babá de adulto,
para ser alguém que quebra a cabeça, então, quase Dr. House, sabe? Puxa, então eu tenho que ler você. Eu tenho que, e principalmente eu tenho que me relacionar com você. E só vai ter um jeito de eu entregar um bom trabalho com você. É eu abrindo meu coração para você e escutar o seu. Tanto que eu tenho uma frase que eu falo muitas vezes aqui, eu falo assim, quando eu faço avaliação com uma pessoa, eu crio um relatório, eu tenho uma avaliação aqui, ó. Ela tá aqui, uma avaliação, eu trago todo um livrinho, cheio de análise de movimento e tal, tem uma coisa tudo tridimensional. Aqui tem, quem tá no YouTube tá vendo, quem tá no Spotify... Quem tá no Spotify, vai pro YouTube que vale a pena para ver. Tem toda uma análise de movimento, ó, e aí a gente vai, são vários, em vários planos, e aí depois tem todos os planos juntos, e no final tem um laudo, ó, que eu vou escrevendo, aquilo que a gente falou, em linguagem altamente acessível. Ela tem que ser super acessível. Por quê? Porque eu preciso que a pessoa que está aqui entenda. E ela não é um profissional da área, ela não tem obrigação de entender termo técnico, mas ela precisa entender o que eu vi aqui, porque eu entendo de movimento, mas não entendo porra nenhuma de Rafa. Então, se eu quero trabalhar com a Rafa, eu preciso que a Rafa entenda o que eu estou pensando aqui, porque ela vai me ajudar. Porque por mais que eu veja o que está fazendo, ela sente o que eu não sinto. E ela vai me dar referência. Ela tem coisas que ela vai ter que trazer para ajustar o meu processo de pensamento. Só ela pode fazer isso. Então, quanto mais consciência ela tem, melhor. E aí entra aquele lance do professor. Eu sou um professor, eu ensino. Se eu sou um professor, eu ensino. E a Rafa aprende. Porque a Rafa não é uma idiota, não é um ignorante. Não importa qual o nível acadêmico, escolar, intelectual que ela tenha. Eu que me adequo ao nível dela e possibilito ela de me ajudar. E às vezes você faz perguntas que têm respostas muito simples. Do tipo, tá, você tá com dor aqui, a pessoa tá agachando e tá sentindo dor no joelho. Você fala, tá bom, e se você abrir um pouco mais a perna? Toda vez que eu faço essa pergunta, ela só pode me dar 3 respostas. Melhorou, piorou, ficou igual. E ela vai me ajudar a calibrar o treino dela. Com a perna assim eu já sei que dói, que mais aberto. E se eu rodar um pouco o pé para fora? E se eu rodar um pouco o pé para dentro? E se eu pôr um pouco a perna para frente? E se eu jogar um pouco o teu braço pro lado? Porque cada um é um agachamento diferente. A combinação do corpo é outra, a resposta é outra. E eu vou começar da onde não dói. Não vou começar da onde dói. Dói. O que é a dor? Dor é teu corpo te avisando que isso aqui não tá legal. Essencialmente isso. É uma informação do corpo. É por ali que você não vai. E quem vai me ajudar com isso? Se eu tô treinando a Rafa, é a Rafa. Eu não tenho como sentir a dor dela. Mas eu preciso que ela me ajude. Então eu tenho que criar elementos e padrões que ela participe. E nessa hora, o que você faz? Você empodera o teu cliente. Você fala pra ele que assim, cara, eu não sou nada sem você. Eu não consigo entregar um trabalho sem você. E quem não quer ser empoderado? Você gosta de sentar no médico e ele olhar pra você de cima pra baixo? Tipo, eu cago regra e você faz? Ou você gosta que ele te escuta e vocês chegam juntos, dada a sabedoria que ele tem e o conhecimento que só você tem sobre você. Isso é respeito. Não importa o quão inteligente você é em alguma coisa, você não sabe tudo sobre tudo, principalmente sobre o outro. E se você quer atender o outro, a primeira coisa que você começa é pelo respeito pelo outro, escutar o outro, interagir com o outro, se relacionar com o outro. E aí a coisa flui, aí a coisa fica legal, e aí a coisa anda, e seus resultados chegam. Porque não tem um meio só. Existe só um caminho para chegar daqui pro Rio? Não existe só um caminho para nada. Tem um mais bonito, um mais rápido, mais seguro, mais iluminado, mais frio, mas não importa. Tem vários. E a gente acaba entrando numa coisa que a Edma falou também, né? O quanto a alta responsabilidade, a parte da educação, a alta eficácia, você mostrar para o cliente, para essa pessoa que está recebendo essa informação, que ela faz parte do processo. Você falou isso no começo também, né? Então você fazer ela pensar, ela se colocar no lugar dela, ouvir as partes internas dela e se fazer presente nisso, né, Samurai? Porque a gente pensa muito que a gente tá acostumado com uma educação, na verdade, de que senta que eu tenho pra te falar uma coisa, você precisa escutar, e eu sei o que eu tô falando, faz o que eu tô falando. Então, quando a gente fala de qualquer mudança, qualquer coisa que tem que ser feita, as duas partes têm essas responsabilidades, né? Então é isso que você tá falando, basicamente, mais ou menos. Todo encontro de almas é um encontro de duas almas. Não tem eu sou melhor que você, cara. O Paulo Freire, uma vez, ele falou um negócio que foi educar ele tinha um projeto de educação de adultos, né? Porque na época que ele trabalhou, que ele viveu, assim, o nível de analfabetismo de adulto era muito alto no Brasil. Então o projeto dele era erradicar um pouco isso daí. E ele percebia que em comunidades muito pobres, as pessoas tinham muito vergonha quando ele chegava. Porque ele falava, você é um intelectual e eu sou burro. Eles tinham vergonha de falar com ele. Aí um dia ele chegou num dos caras lá e falou assim, ele falava assim, que foi, tá? O cara sabe, o senhor é muito inteligente, a gente fica aqui um pouco tímido, um pouco assim, com dedo, sem jeito. Aí ele falou assim, mas você não é burro, você só tem um outro tipo de inteligência. Você quer ver? Eu vou te fazer 5 perguntas que você não sabe responder, e eu quero que você me faça 5 perguntas que eu não vou saber responder. E aí ele pergunta, sei lá, qual é o teorema de Pitágoras? O cara falou, sei, nunca nem ouvi falar disso. Tua vez. Qual que é a melhor lua para plantar batata? Não sei. Então, no final das contas, deu 5-5. Nenhum dos dois respondeu as 5 perguntas. E aí ele falou, tá vendo? É que a gente colocou um tipo de conhecimento como superior aos outros. E aí complica. E aí caga. A gente não precisa disso. Então, e na nossa escola é assim, o professor está no pedestal, a gente vai no médico, o médico, ele
Aí ele pega um exame que ninguém entende nada do que está escrito no médico, porque só o outro médico pode entender. É quase que assim, ó, você é um Hellis mortal, por que você vai? Você não tem que entender isso aqui, embora seja o seu corpo. E assim, é uma corrente que eu prefiro nadar contra, sabe? Eu prefiro. A minha cadeira está sempre baixa. Assim, as cadeiras dos meus alunos aqui, que eles sentam aqui, normalmente é mais alta que a minha. Eu já sou autossuficiente para não ter que ficar alto. Minha cabeça sempre para baixo aqui. É que não tem como vocês verem em perspectiva, mas eu estou sempre para baixo. Para ficar mesmo no mesmo nível. Eu não quero isso aqui, eu quero que você me ajude a crescer profissionalmente, porque eu vou aprender coisas que eu só tenho como aprender com você. Não tem como eu aprender com outro, porque você tem uma singularidade que é sua, e o contrário se faz verdadeiro. Você aprende coisas comigo que não tem como você aprender com outras coisas. Você me busca por um objetivo e eu uso a sua busca de alguma forma para fazer disso o meu trabalho, minha profissão, mas a minha profissão ela só faz sentido para mim quando ela me desenvolve também como pessoa, além de me desenvolver como profissional. Aí ela faz sentido, porque ganhar dinheiro sem me desenvolver, eu já sei o que é isso. Hoje eu não ganho o que eu ganhava naquela época, pra você ter uma ideia. Mas eu sou muito mais realizado. Por quê? Porque hoje a minha profissão ela me forma, hoje a minha profissão ela me agrega, ela me contribui. Assim, eu saio daqui melhor do que eu entrei, mesmo que eu não saia com tanta grana. E foi uma escolha. Fala galera, uma pausa aqui no episódio porque temos novidade. Para você que é do Rio de Janeiro ou próximo, estudante ou formado em Educação Física ou Fisioterapia. Provavelmente, se você é assíduo aqui no Toque da Saúde, você sabe que o nosso raciocínio, a nossa prática é muito baseada no raciocínio evolutivo. Então, nós vamos te dar a oportunidade de beber da mesma fonte que a gente bebeu, que é o curso FBA. Está confirmada a turma para o Rio de Janeiro, de 2 a 5 de novembro de 2022. E claro, o Toque da Saúde tem cupom. Então, se você quiser ganhar 15% de desconto nessa turma, é só você ir no site www.cursofba.com ou vem aqui na descrição desse episódio e só colocar lá o cupom Toque da Saúde, sem acento nu e tudo junto. Serão 4 dias de muito conteúdo teórico e prático para você saber como funciona o raciocínio evolutivo na saúde e no movimento. Então, galera, não perca, use o nosso cupom e a gente espera lá. Boa, Rafa. Então fica aqui o convite para você se inscrever nesse curso e encontrar com a gente de 2 a 5 de novembro no curso FBA Movimentação. É muito interessante porque você, eu diria que é um pouquinho, geração, essa palavra é ruim, mas de uma fase anterior à minha, um pouco, da educação física, né? A branca, acho. Eu lembro de eu estagiária e eu lembro de alguns profissionais falando assim para mim: aonde tem o dinheiro é em lesão e dor. Se você vai ficar aqui atendendo os marombeiros, as marombeiras, o dinheiro não está ali. Procura quem tem dor e quem tem lesão na sala de musculação que você vai se fazer. Era um conselho que eu recebia bastante quando eu era estagiária. E aí eu seguia, né? Vamos lá, vamos achar quem tem problema aqui nessa sala. Eu vou te fazer uma pergunta, talvez até difícil. Difícil até porque eu nem sei a pergunta direito. Mas vamos lá. Vocês são muito fofos, viu? Adorei falar com vocês. Obrigada. Por que a gente tem que... Você acha que a gente ainda está nesse momento de realmente os profissionais diferenciados procuram quem tem mais problema, vou colocar entre aspas o problema, ou você já acha que a gente tem profissionais diferenciados conseguindo ter essa percepção de diferenciação na prevenção? Não sei se eu me fiz entender. Sim, se fez. Parece que assim, o valor só vai estar quando a merda tá grande. Né? É isso. É um bom resumo. Obrigada. Né? Então, acho que já vejo, eu como trabalho exatamente nessa área da reabilitação, já vem pessoas hoje querendo antecipar ter um problema. Ela já percebe, ela fala, cara, olha, eu já tô com meus 30 e poucos anos, tal, não sei o quê, mas eu sei que daqui a pouco a vida começa a dar uma complicada, eu quero antecipar isso enquanto eu ainda tô com mais energia. É melhor prevenir do que remediar. Já tem gente vendo, não é a maioria, mas já tem coisa que não tinha. Já é um olhar, já é um olhar, e isso também se tem muito, acho que ao mundo que a gente tem hoje, que as redes sociais, assim como elas têm coisas ruins, elas têm coisas boas também. Pessoas já falando, já mostrando a importância de se preparar. Acho que a pandemia deixou um pouco claro algumas coisas relacionadas a isso, então já tem. Acho que a gente está num processo muito bom na nossa área, de verdade. Creio que a gente, não sei se é a minha bolha, como disse a Rafa, mas na minha bolha, o que eu percebo é um olhar mais abrangente, um olhar mais
mais complexo, não, e entendendo mais relações de causa e consequência. Assim, se eu invisto no meu corpo, na minha saúde, em mim, eu vou colher benefícios disso daqui. Você vê isso na alimentação, você vê isso... Eu acho que assim, se você percebe, por exemplo, muito menos gente fuma hoje do que fumava na época que eu era mais jovem. Nossa, quanta gente, qualquer lugar que você andava, a gente fumando, você vê pouca gente fumando hoje. Então, isso é um sinal de que a gente está olhando para a saúde com outros olhos. Você falou que eu sou mais velho, né? Quando eu tinha lá meus 20 anos, e é legal, é uma história legal. Quando eu tinha meus 20 anos, era uma preocupação que a gente tinha, o que eu vou fazer da vida quando eu tiver 40? Hoje eu dou personal, o que eu vou fazer da vida quando eu tiver 40? Eu tenho 45 hoje. E olha que interessante, quem é que são as pessoas que têm que se preocupar com a vida após os 40? Que tipo de profissional é esse? O que depende do corpo. O jogador de futebol precisa se preocupar. Ele não vai jogar bola depois de 40. Sei lá, o cara do circo, sei lá, o circo de Solé, né? Essas pessoas têm que se preocupar com o que elas vão fazer depois dos 40. Olha o que esta pergunta diz sobre a nossa profissão naquela época. Como a gente era visto. Por nós mesmos. Por que eu sou o professor que tá ganhando um bom dinheiro hoje? Porque eu tô corpinho em dia. Porque eu tô fortão, bonitão aqui e tal. Quando eu tiver com 40, 45, 50, eu não vou ter isso pra oferecer. Aí ferrou, quem vai querer fazer aula comigo? Uma preocupação que hoje eu não tenho, aos 45. Pelo contrário, eu acho que agora eu tô numa condição de que se eu não fizer nenhuma cagada aqui na vida, ela vai. Então, a hora que eu quiser, ela vai. Ali, porque eu já adquiri um respeito em função do que eu sei. Da experiência que eu tenho, dos meus conhecimentos. Posso dar aula com a barriga desse tamanho aqui, que meus alunos hoje não vai fazer a menor diferença, porque eles me respeitam pelo que eu sei, pelo que eu entrego para eles. E eles sabem diferenciar o que é a minha escolha da minha vida física e da minha vida profissional, são coisas diferentes. Mas assim, mostra a mudança da nossa própria área quando você olha isso. Há uma mudança aqui. E era uma preocupação mesmo, porque a gente conversava sentado na porta da sala de personal. Nossa, cara, não sei. Aí a gente pensava se a gente ia ter que mudar de carreira, se a gente ter que fazer uma consultoria, assim, sabe? Ter meia dúzia de personal dando aula pra gente, naquele jeito de eles me exploram, eu exploro mais 5, sabe? Sim. Eu acho super que a gente está num momento muito bom. Nossa, e quanto a gente melhorou. Muito, 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 muito. Por ter esse papo aqui, a gente já melhorou muito. Exatamente. Era impossível isso aqui há 10 anos. Ninguém quer saber disso aqui. É verdade. Rafa, acabei minha mentoria já. Você tá me ouvindo? Estamos. Tá. Já acabei minha mentoria. A Edma faz mentoria, Samu. A gente esqueceu de te avisar, mas a gente traz os convidados porque a Edma faz mentoria. Inclusive, pode mandar um Pix. Diploma. É isso, manda o Pix também que ela vai depositar. Eu vou fazer uma pergunta, na verdade 2 perguntas em uma, vocês vão entender o porquê. Onde que entra a dor nisso tudo? Tendo em vista essa multifatoriedade e principalmente, quando a gente fala de fatores biopsicossociais, isso é muito amplo e muito complexo. Qual é o nosso papel como profissional de educação física nessa atuação? Você quer responder, Ed? Era para nós dois. Eu vou conceder, eu já falei demais aqui, eu quero aprender também. Eu vou ser gentil com o convidado, vou deixar você responder. Eu tenho um olhar para a dor, cara, que eu acho muito interessante, assim. A dor, ela é muito mal vista pela nossa sociedade, mas que é um grande erro. A dor nada mais é do que uma forma de comunicar do corpo. É um sentido do corpo. O seu estômago só dói quando ele tá ruim. Quando ele tá bom, você nem sabe que tem estômago. Tenta sentir teu estômago agora. Tenta sentir teu coração. Tenta sentir teu pâncreas. Você não sente. Agora, se ele tá doendo, é porque tá ruim. Ele está te avisando, teu pâncreas está ruim. Então, de alguma forma, a dor era uma comunicação. A dor muscular é uma comunicação, a dor articular é uma comunicação. Ela está te falando que alguma coisa não está legal. Só que a gente criou uma algeriza da dor. A gente quer se livrar da dor. E o que a gente faz quando a gente tem dor? A gente toma analgésico. Quando a gente toma analgésico, a gente simplesmente corta esse canal de comunicação. É como se eu estivesse com um carro fazendo barulho no motor e aumento o rádio. Quando eu aumento o rádio, o barulho tá lá no motor, e esse barulho vai me gerar algum problema em algum momento, mais grave do que tá gerando agora, porque o carro ainda tá andando, mas daqui a pouco ele para. Por que eu não faço isso com o meu carro? Assim que eu escuto um barulho no motor, eu levo ele no mecânico, porque eu comprei o carro, porque eu comprei, eu dou mais valor. O corpo, eu prefiro pôr um analgésico, eu não comprei, já veio aqui, tá aqui, não tem como eu viver sem ele, vai estar aqui sempre. Então, aí sim, eu só me preocupo quando dá merda, que nem disse a Ed. Mas, de fato, o que a gente tem que fazer, assim, como que a gente tem que lidar com a dor, né? A dor é uma comunicação. Se ela é uma comunicação, o que eu tenho que fazer? Ouvir. Eu tenho que ouvir. O que a dor está me falando? Como profissional que cuida de dor, ou como que eu lido com ela? Você chega para mim e fala assim, eu tô com uma dor no meu joelho. Uma dor no meu joelho é algo muito amplo e genérico. Eu vou perguntar para você, quando que essa dor aparece? Aí você vai falar assim, quando eu vou sentar numa cadeira, por exemplo.
Eu vou sentar ou levantar de uma cadeira, eu tô descendo a escada, dói meu joelho. Então você já começou a me colocar um movimento onde ela aparece. Então assim, já não é uma dor no meu joelho, é uma dor num movimento específico. Então não é que dói toda hora. Quando tu deitada, dói? Não dói. Então, peraí, teu joelho não tá tão ruim quanto você me falou. Você falou, meu joelho tá uma merda, dói, tá doendo. Não, dói especificamente. E aí, o que vai me guiar agora para eu resolver o problema do teu joelho? A tua dor. Tua dor vai me falar aonde eu posso trabalhar e aonde eu não posso. Então eu vou falar assim, tá bom, agacha para eu ver aqui, já que você falou que dói quando você senta, um agachamento muito próximo do sentar. Aí você agacha, vamos imaginar que você agacha com a perna bem abertona. Fala, tá vendo? Ó, doeu aqui. Ah, legal, eu vou falar para você. Então faz um favor para mim, ó. Junta as duas pernas agora e agacha de novo. Aí quando você agachar, aquilo que eu te falei, você só pode me dar 3 respostas aqui. Melhorou, ficou igual ou piorou? Vamos supor que você falou, nossa, aqui com a perna junta não dói. Parece que quem não está acostumado com isso, acha que só porque você agachou de um jeito, qualquer forma que você agachar vai doer. Você vai ver que quando você trabalha com isso, que isso não é verdade. Para cada agachamento tem uma combinação do corpo e algumas delas, o ângulo da força assim, que está te incomodando no joelho não vai te incomodar. Então eu preciso achar esse ponto. Então, se com a perna fechada não dói e com a perna aberta dói, você concorda comigo que em algum lugar deste movimento aqui é que começa a dor? Ó? Daqui para cá, em algum momento vai começar. Porque aqui eu sei que tá doendo e aqui não tá doendo. Ou seja, falar para quem tá no podcast, super aberto tá doendo, um encostado no outro não tá doendo. Ou seja, em algum lugar deste momento aqui é onde a dor aparece. Aonde que eu vou trabalhar? No primeiro passo antes da dor. Então vamos imaginar, aqui não dói, aqui não dói, aqui não dói, aqui dói. Aonde que eu vou trabalhar? Aqui. Por que eu vou trabalhar aqui? Todo treino gera alguma adaptação. Todo. Alguns podem gerar mais, pode gerar menos, pode ser melhor, pode ser pior, pode ser mais úteis, pode ser inúteis, mas gera. Se eu ficar fazendo estalar meu dedo aqui, vai me gerar uma adaptação. Pode ser inútil, mas sei lá, meu dedo vai ficar mais calejado, mais forte, vai fazer som mais alto, ou seja, alguma adaptação. Eu vou aguentar fazer isso por 3 horas. Para que serve isso? Eu não sei. Mas que alguma adaptação gera. Então, se vai gerar uma adaptação, que seja bem perto do problema. Porque toda vez que gerar uma adaptação, ela vai empurrar esse limite do problema. Ela vai jogar essas fronteiras. E quando ela jogar essa fronteira, ela já vai começar a entrar no caminho do problema. Só que eu chego naquele caminho com o recurso. É diferente que eu falar, não, vamos treinar aqui onde está doendo, aguenta a dor aí. Quando eu aguento a dor aqui, eu pulei a fronteira. É como se eu pulei para a área do vizinho, eu tô tomando tiro ali. É diferente de eu levar a cerca junto. Eu avancei a área dele, mas levei a cerca, eu ainda tô no meu terreno. Você entendeu? Eu levei os recursos junto para lá. Quando eu gero essa adaptação, eu gerei coordenação muito perto do local do problema, eu gerei controle de movimento muito perto do local do problema, eu gerei um desenvolvimento de um plano motor muito perto do local do problema. Eu gerei força naquele ângulo, bem pertinho do primeiro local de problema. Eu gerei, sei lá, mobilidade muito perto daquele local do problema. Tudo que eu gerei está muito perto ali. Eu tenho ganho em tudo isso daqui que vai ser usado agora. O que eu faço agora? Vamos testar? Abre mais um pouquinho agora para ver e testa. Aposto com você que melhorou. Pode ser que ainda lá no final ainda dói, mas esse primeiro passinho aqui já melhorou. Porque eu fui... E quem que me ensinou isso daqui? A dor. Eu escutei a dor, ela me falou aonde eu posso e aonde eu não posso. E se eu tivesse com analgésico? Podia tudo. Podia tudo. E aí eu tava pulando a cerca sem saber, tomando tiro pra tudo que era lado, e quando eu vou ver, eu só piorei. Porque quando eu tomo tiro, no final das contas, o prejuízo é muito maior. Então eu estaria... Aqui a dor tava me falando, cara, não mexe aqui, porque aqui tá ruim. Eu não mexo, eu respeito. Pode ser que nesse caminho eu não ache, tá? Qualquer ponto desse caminho aqui tinha dor. Eu comecei por aqui, deu. E aqui? Ó, é outro caminho. Tá, aqui dói. E se eu vier aqui? E se eu ver aqui? Aqui já não dói mais. Ou então, e se eu colocar o pé aqui? E se eu colocar o pé assim? E se eu colocar o pé assim e agachar? Você entende que eu estou sempre falando de agachamento? Eu estou muito perto do problema e alguma hora eu vou achar um ponto onde não dói. Alguma hora eu vou achar. Ou então eu posso falar, agache e roda o braço para o lado. Se você rodar o braço para cá, para cá não melhorou. E se rodar para o outro lado? Para o outro lado melhora. Eu sempre vou achar alguma coisa perto, porque para todo movimento vai ter um limite tridimensional dele. Ou seja, nesse ângulo, algum lugar eu vou achar um ponto que não tem dor. Ou então, tá, vai agachando, você tá agachando, agachar é um movimento vertical, né? Eu tô indo para baixo. Dói desde o comecinho? Não dói desde o comecinho. Então, me fala onde começa a doer. Aí a pessoa vai descendo. Aqui, ó. Legal, nós vamos agachar até onde? Até um ponto antes desse, pela mesma lógica. Ou seja, eu tô abordando agora o movimento tão de cima para baixo, não mais pelas bases do movimento. Você entende? Tudo isso pode ser feito. E a dor é a minha referência. Então, do ponto de vista psicossocial, como você estava falando, o que eu faço como dor? Respeito. Legal. Me relaciono com ela, desestigmatizo ela. Ou seja, ela não é... Às vezes as pessoas chegam, eu tenho dor. Calma.
tranquilo. A dor é fisiológica, ela pertence ao seu corpo, ela é boa. Sem dor seria muito pior. Pega alguém com hanseníase e vai descobrir que sem dor é muito pior. Você vê essa educação sendo extrapolada para outros quesitos da vida dos seus alunos? Como? Você vê isso que você faz com ele sendo extrapolado para outros momentos da vida deles? Eles conseguindo ter essa visão? É uma ótima pergunta. É um sonho. Assim, é um sonho de alguma forma, mas por outro lado também é um ego, se eu parar para pensar. Porque eu faço o que eu acredito, mas eu não tenho nenhuma condição de saber se o que eu acredito é certo. Você entende? Eu tento sempre aperfeiçoar o meu olhar e a minha crença, mas eu não tenho nenhuma condição de acessar a verdade absoluta. Então eu mesmo tenho que desconfiar das minhas ideias o tempo inteiro, para que eu valide elas o tempo inteiro. Então, se eu valido elas, se eu tenho que validar as minhas próprias ideias, eu não me vejo em condição de influenciar alguém no sentido obrigatório, assim, faz assim desse jeito que vai dar certo. Mas eu sou autêntico no meu ser, no meu jeito de ser. E isso influencia, por exemplo, mas nunca eu te falar, Rafa, vai lá e entenda o mundo como eu entendo. Isso não, porque inclusive até eu perco quando eu faço isso, porque eu deixo de entender o mundo como você entende também. Mas eu acho que o único jeito que você tem de influenciar verdadeiramente alguém é realmente vivendo o que você prega, o que você fala. E não se importar se a pessoa está fazendo, mas vivendo. Assim, o relacionamento que eu tenho com a minha filha, eu sei que inspira muita gente a ter filho. Eu tenho um relacionamento incrível com a minha filha. Eu vivo a minha filha intensamente. Mas eu não vou falar para você, quanto mãe, que você tem que criar a tua filha como eu crio minha filha. Você entende? Mas quando você estiver comigo, talvez aquilo te chame a atenção. Nossa, olha, por exemplo, você nunca vai me ver falar com a minha filha de pé. Eu tenho quase 1,90 m. Não vai me ver falar com a minha filha de pé. Você vai me ver? Eu subo no elevador todo dia com ela, busco ela da escola todo dia, eu subo no elevador agachado. Todo dia. Às vezes entra alguém e tá eu e minha filha lá embaixo. Ela tem 5 anos. É um respeito que eu tenho. Eu tô conversando com ela, eu não quero eu ficar assim... Não quero, você não precisa seguir, mas é o meu jeito. E eu não posso falar que isso está certo, é o que eu acho que está certo. Se amanhã, na minha validação do meu jeito, eu acreditar que não está certo, eu vou mudar. Mas eu também não tenho a responsabilidade de falar que você fez. Agora, eu gostaria que todo mundo tivesse um olhar de melhorar a cada dia. E tudo na tua vida é um caminho para você evoluir. Qualquer coisa. A gente estava até brincando antes da live, por exemplo, eu uso o jiu-jitsu para eu evoluir como pessoa, antes de mais nada. Qualquer coisa na sua vida é um caminho de evolução. Se você resolver ser gari hoje e limpar a rua, se você fizer isso de coração aberto e presença plena, pode ter certeza que você vai ser uma pessoa melhor. Você vai aprender coisas, você vai ver coisas, você vai interagir com o mundo de uma forma que ele vai te ensinar tanta coisa que você vai ser melhor. Agora, se você varrer rua, ai, que merda foi o que sobrou pra mim, que frustração, não sirvo pra nada. Não, você só vai varrer rua nessa hora. Qualquer coisa na sua vida serve para te transformar melhor. Então, eu sou melhor hoje na minha vida porque eu faço jiu-jitsu de corpo, movimento e espírito, com alma e o tempo inteiro. Eu vivo aquilo. Se fizer de qualquer jeito, tudo bem. É uma atividade, mas não te transforma. Qualquer coisa para te transformar depende de você se entregar a ela e pagar todos os preços que tem que pagar. Se você foge de todos os preços também, você vai só tangenciando, né? Com certeza. Samuel, o que é saúde para você? Essa é uma das maiores perguntas que você pode ter na vida, né? Antes de tudo, saúde é um conceito político, né? Saúde, tem vários filósofos que falaram de saúde ao longo da vida, né? Boa, então eu vou pedir essas referências aí, que eu quero estudar isso. Cara, eu posso te dar um vídeo que eu gravo, é grande, deve ter umas 1h30. Você percebeu que a gente já tem problema com isso, né? Olha quanto tempo a gente tá aqui gravando. É verdade. Tem um vídeo sobre filosofia na saúde. Eu fui aluno do professor Clóvis de Barro. E a filosofia na saúde ela é bem interessante, porque tem vários filósofos que falaram sobre saúde ao longo da história, e você vai vendo que a saúde é, antes de tudo, um conceito político. De novo, assim como a beleza. Vou dar um exemplo bem idiota, mas que vai dar para entender o que é um conceito de saúde. Se amanhã o Estado Islâmico ganha aqui, não sei o quê, e começa a governar aqui e decreta que agora ser gay é uma doença. Ser gay é doença. Loucura é doença. Já foi doença e hoje não é. Ser canhoto já foi doença. Então, quem define saúde é quem está no poder. Curiosamente, quem está no poder é quem define saúde e também define os meios da cura da doença. Você vê que é um negócio que é altamente... É um controle de poder bem importante você definir quem é doente e quem é saudável. E você acha que o indivíduo hoje, com a nossa consciência, com a nossa metacognição, a gente consegue se livrar disso e definir a nossa própria saúde? O nosso próprio conceito? Ou é muito histórico e cagado que a gente já não consegue mais? O conceito de saúde, ele é um conceito tão abstrato quanto de beleza. A gente não tem como ser conclusivo e afirmativo num corpo que é altamente singular. Porque quando você define um estado como um estado de saúde, você, por definição, define todos os outros estados como de não saúde. O que tornaria... O Clóvis, ele dá um exemplo de uma vez que ele foi num curso lá, que um cara tinha um
um padrão de fala linguístico, não sei o que, era uma apresentação de fonoaudiologia, e o cara estava defendendo que ele tem um padrão de não sei o que, de fala, que era o único padrão excelente, saudável, não sei o que. E aí ele estava questionando, tá, e quem fala desse jeito? Ninguém. Então todo mundo é doente da fala, sabe? Em algum grau todo mundo é doente da fala. E assim, depende de quem classifica, você vai ser saudável, vai ser doente, e isso é bem questionável, porque você vai ver pessoas do ponto de vista, sei lá, que ela tem uma patologia, alguma coisa ali, e ela vive a vida dela tão bem até o fim, e pessoas que às vezes se arrastam ao longo da vida, uma vida de merda, e do ponto de vista da saúde não teve nada, dessa saúde estrita, clássica, que a gente está acostumado, que meio que a gente sabe o que é, né? Uhum. E como que a gente classifica? Você pega, sei lá, o Chico Xavier, cara, o cara viveu uma vida, cara, o cara tinha dores absurdas, cara, tive dificuldade de locomoção, então, o cara viveu até o último dia da vida dele, dizem que ele era super bem-humorado, ele viveu pro outro, que é saudável e feliz, enquanto tem gente que vai morrer velho reclamando, xingando, não sei o que, com 100 anos sem ter nenhuma doença, sei lá, não sei o que, mas passou uma vida amargurada, reclamando. É um conceito que a gente não precisa se preocupar em definir. O que a gente precisa se preocupar é, toda experiência sua tem que te agregar algo. Se você pensar que a tua vida acaba nesta vida, é uma questão de crença e do que você acredita, vai chegar uma hora que não vale mais a pena fazer determinadas coisas. Sei lá, você tem 70 anos de idade, você não vai estudar medicina. Não vai ganhar com estudar medicina aos 70 anos de idade. Agora, você pensar que a sua vida é uma sequência de vidas, até o último dia da sua vida você pode aprender algo, porque você carrega. E aí a tua perspectiva de vida muda, a tua perspectiva de saúde muda, a tua perspectiva do que vale e do que não vale a pena muda. Então, acho que a saúde, ela responde um pouco em cima desta lógica, dessa perspectiva. Assim. Você não define, mas você aprende com o que é para você. E aí você não importa em classificar se eu estou saudável ou não estou saudável, porque toda classificação em algo que é da natureza singular, e singular a cada segundo, é um erro. Você nunca é uma palavra muito forte. Não é uma coisa que você te traz, que você tem como seus objetivos. O quê? Saúde, ser saudável. Não são palavras que você usa no seu dia a dia. Não são. Tanto que quando a pessoa vem aqui e fala pra mim assim, na minha avaliação, aqui qual é o seu objetivo? Ela fala pra mim, ter saúde. Normalmente as pessoas entendem que elas já entenderam. Eu olho pra ela e falo, não sei do que você tá falando. Uhum. Aí ela fala assim, como? Não sabe? Saúde, ser saudável. Não. Até conceitualmente eu entendo, mas eu quero que você me fale uma coisa. Pra eu te ajudar, eu preciso de uma definição mais cartesiana disso daqui. O que você não faz hoje? Se você vier fazer amanhã, você atribui isso a uma melhora da sua saúde. Deixei para pessoal. É seu agora, o teu conceito de saúde. Se você falar, não consigo subir 5 andares de escada, se eu subir amanhã, ótimo. Isso para você ter saúde? Tô com você. Você tem saúde. Então, vou mudar a pergunta. Rafa, você vai me dar... O toque da saúde vai me dar uma licença poética agora. Vai. Qual momento da sua vida, Samurai, que você se sentiu mais saudável? Nossa, agora você me pegou, hein? Que eu me senti mais saudável? Vou te falar que hoje é um momento que eu me sinto muito saudável. Boa. E eu acho que os momentos saudáveis, eles são mais correlacionados com a sua alegria do que com a sua propriamente saúde. Era uma prima irmã da felicidade, né? Uma próxima ali. Verdade. Porque eu tô numa reta final de preparação para o Campeonato Mundial. Cara, se eu for olhar do ponto de vista de dor, eu tô com dor de tudo que é lugar. Eu tô treinando 2 vezes por dia, só pancadaria. Cara, uns 5 minutos antes de entrar aqui, eu só tomei um banho rápido pra entrar aqui, porque eu tava 3 horas treinando aqui, me matando, tava suado até as tampas, tô sem comer direito, já vim direto pra cá. Então, se eu for olhar por esse viés, assim, um dos pontos de saúde, talvez, já tive pontos de saúde melhor. Mas todo esse processo me faz tão feliz que eu não tô nem ligando pra isso aqui. Tá conversando com vocês agora, tá sendo uma experiência super agradável, super, super gostosa. Então, eu acho que você colocou muito bem colocado. É uma prima irmã, a alegria, a felicidade é a prima irmã da saúde. E talvez a fada madrinha, né? Eu acho que ela é mais importante do que uma prima irmã. Eu acho que ela é um grão-mestre ali. Ela é a nossa relação com a saúde está intimamente ligada com a nossa percepção de bem-estar e felicidade. E é isso que eu acredito. De verdade, acredito. Muito legal. E uma experiência inesquecível para você? Ser pai. Ser pai é a melhor experiência da minha vida. Ser pai se tinha uma coisa que eu sabia desde pequeno, desde que eu nasci, assim, desde, sei lá, 4, 5 anos de idade, que eu queria ser pai. Eu sempre quis ser pai. Eu tive 2 namoradas que eu tive relacionamentos longos, de 5, 6 anos, que eu terminei porque elas não queriam ser mãe, só por causa disso. Já tava com 30 e poucos anos de idade, ela não queria ser mãe. Eu falei, então, cara, são concessões que a gente não faz. Eu não posso abrir mão da minha vontade de ser pai por sua causa, você não pode ser mãe só porque eu quero ter um filho. Sabe? São concessões que não se faz. Chega uma hora que o relacionamento vai acabar. E hoje, graças a Deus, eu sou pai, assim,
feliz demais. Ser pai, para mim, é a experiência mais... Tudo na vida é um caminho de evolução, mas para mim o que mais me evoluiu foi ser pai. Ser pai me abre um portal para um mundo, enxergar o mundo com os olhos de uma criança que me transformou totalmente. Enriquecedor, né? Imagino. É, demais. E se você pudesse escolher uma pessoa para dar aquela longa caminhada, aquela conversa 100 horas, quem seria e por quê? Pudesse engraçado, isso vai mudar muito ao longo da vida, né? Mas acho que a hora que eu vi essa pergunta, eu pensei que eu ia falar o Abel Ferreira, porque hoje eu tô muito, muito fã dele. Mas agora... Edmar é louca. Nem sei qual time você torce. Acho que você já sabe. Não, mas eu acho que o cara é genial, cara. Mas a hora que você me fez essa pergunta agora, no ao vivo, me veio uma outra imagem na cabeça, por isso que eu acabei que ela mudou. Eu acho que eu gostaria de bater um papo com o Ed Vedder, cara. Olha, tô curiosa. Da minha vida, desde que eu ouvi Pearl Jam pela primeira vez, eu escuto pelo menos uma música do Pearl Jam. Tem várias músicas que vão falar sobre a minha vida inteira, assim, tem muita música, e talvez eu queria ouvir sobre elas, assim, como foi a composição dessa música, o que te inspirou, de onde ela vem. Acho que a hora que você me falou isso, me veio a imagem do Ed Vedder, porque é alguém que está presente na minha vida, acho que mais que qualquer pessoa, em tempo, todos os dias, assim, eu escuto Pearl Jam, porque meu despertador toca uma música do Pearl Jam, então, basicamente, eu escuto todos os dias. Eu sou curiosa pelo estilo de vida dele, e eu acho que uma das músicas mais bonitas que eu já ouvi na minha vida foi a música dele, a Society. Eu acho essa música... é uma obra-prima. Society Society é de uma precisão poética incrível, né? Além da melodia ser maravilhosa, assim. E o show desse show que tem ele tocando solo, que inclusive toca Society, essas músicas do Kelele Song, né? Cara, é uma catarse, né? É um negócio apoteótico, assim, porque ele domina um palco como ninguém e parece que tá no sofá da sala da casa dele, porque não é uma banda de rock ali, é um cara com um quelelezinho na mão. Então fica catártico o negócio. Eu fui, inclusive, no Rio de Janeiro, nesse dia era o meu aniversário, nesse dia. Eu assisti um show do Ed Vedder no dia do meu aniversário aí no Rio. Isso que é presente. E realmente, a hora que você me veio a imagem dele na cabeça. Eu ia falar o Abel Ferreira, mas só deixei registrado. O Abel Ferreira o Papa puxou pra ele. Exato. Se você pudesse ter uma habilidade ou um superpoder, qual seria e por quê? Essa eu brinco sempre, cara. Se eu encontrasse o gênio da lâmpada, ele só falasse, só pode um desejo, eu ia falar, eu quero falar todas as línguas do mundo. Eu quero falar com as pessoas com a língua dela. Se você fala inglês, eu vou ser hábil em falar inglês. Se você fala falar alemão, inglês com seu sotaque. Você fala alemão, fala alemão. Você fala russo, eu falo russo. Porque assim, eu estudei nos Estados Unidos com gente do mundo inteiro, porque lá no Grace Institute tem gente do mundo inteiro. Mas quando eu falo com a russa, eu falo com ela em inglês. E eu sei que tem uma perda absurda ali. Da minha parte, eu sei que eu tô perdendo, imagino que ela também. E aí a perda ainda do nosso encontro, é perda demais para um momento que às vezes é tão efêmero, né? Então passa tão rápido. Então eu acho que seria o maior presente, assim, a maior dádiva, a maior habilidade que eu poderia ter era falar todas as línguas. Se eu falasse todas as línguas, eu acho que teria a possibilidade de entrar mais na alma das pessoas. Isso ia me ajudar mais. Cara, essa é muito uma resposta boa mesmo. Muito, também, né? Também seria ótimo. Ai, incrível. Você parar em qualquer praça de qualquer cidade e conversar com as pessoas que estão ali. Isso é incrível mesmo. Ô, Edmar, nunca fiz isso, mas com esse papo todo que aconteceu, eu vou fazer mais uma pergunta. Gente. Se você pudesse resumir o nosso papel como profissional de movimento, como educadores, em 3 palavras, quais seriam essas? Que difícil. Podia jogar no lugar comum e falar corpo, mente e espírito. Vou tentar. As 3 dimensões. Vou tentar interpretar melhor a tua pergunta, que eu acho que você está esperando uma outra pergunta. Na verdade, Foi bem ampla mesmo, aberta para ver a primeira coisa na sua cabeça. Qual é o seu papel hoje, o samurai de hoje? Como é que você vê o seu papel como profissional de educação física? Em 3 palavras. Seria olhar, respeito e jornada. Serão 3 palavras para mim bem importantes. Samurai, a gente está muito feliz. Agora, a principal pergunta desse evento. Evento, mole? Foi tão longo que pareceu evento. Não, foi ótimo. Encontro. Vou fazer onde que a gente acha ele? Adorei vocês têm uma energia muito boa, assim, um olhar muito bonito, assim, um respeito profissional também muito legal. Vocês me deixaram muito à vontade. Seja você, foi muito gostoso. Cara,
Que bom, porque eu fiquei com vergonha, porque eu falei que o nosso papo duraria 1 hora e a gente já tá 1h40 aqui. Que bom que você gostou, porque foi muito bom pra gente também e foi leve, né? Mas obrigada por você ter topado, obrigada por você ter acrescentado muito no nosso repertório, como seres humanos, como profissionais, e acredito que as pessoas que estão ouvindo sentiram a mesma coisa, mas elas com certeza estão muito curiosas para saber onde é que te acha, nas redes sociais e também presencialmente. Legal. Nas redes Já sei sociais, que se for Las Vegas, né? Daqui a 10 dias tu tá lá, né? se for lá em Isso eu Las já sei. Vegas, no pavilhão de convenções lá em Las Vegas, dia 1, 2 e 3 de setembro, você me encontra lá. Tomara que no alto do pódio. Ó, então tá. Vamos, por favor, comemore o dia do profissional de educação física trazendo então a medalha pra gente. Legal. Meninas, antes de tudo, eu quero fazer um convite então para vocês. Quando eu voltar de Las Vegas, o meu podcast volta também. Aí eu quero que vocês participem deles também, porque vai ser um acho que prazer. quero ouvir agora o lado de vocês, tá bom? Vocês falem demais, agora eu vou devolver essa aí. Da onde você me encontra? No Instagram, né? Instagram acho que hoje é uma rede mais fácil de encontrar a gente, né? O meu arroba é Samurai3D. Samurai é com O, tá? É bem do meu nome, Samora, né? Então é Samurai3D. Você me encontra aqui em São Paulo, na Vila Nova Conceição, Comendador Miguel Calfá 437, eu tô aqui já há 13 anos, é meu estúdio. E também, assim, eu escrevo na Boa Forma, né? Toda semana tem a coluna Treino 3D lá, eu acho que é um lugar bem legal para conhecer esse tipo de abordagem. É uma abordagem diferente, eu sei. Ainda está incompleto, eu ainda também estou tentando entender em que caminho que a gente vai traçar, mas eu não ando mais eu não volto para o caminho que eu estava, assim, esse caminho me faz muito feliz, me transforma muito, mas é claro que muitas vezes eu vou ter que ajustar a rota, porque é muito complexo, mas ali tem uma coluna na Boa Forma que chama Treino 3D, e ali a minha proposta ali é exatamente trazer todos esses valores por trás desse olhar tridimensional. Então, se você gostou, se interessou, acho que ali eu tenho bastante, já tem 60 colunas lá vai dar um bom histórico ali para cada ponto desses eu desenvolvi mais, corri mais, eu só vou falar sobre isso naquele dia, então dá para escorrer um pouquinho mais, então é um bom caminho ali. E agora, só agradecendo mesmo, foi um enorme prazer mesmo, foi uma conversa muito gostosa, fiquei muito à vontade, fiquei muito feliz, e agora espero vocês aqui no meu bate-papo. Obrigado. Com certeza estaremos. Obrigada a você. Boa, Rafa, muito obrigada para quem chegou até aqui. Se você chegou até aqui foi porque você gostou, então, por favor, compartilha com alguém que você ache que a pessoa também vai gostar. Compartilha com todo mundo que você conhece, que vive no mundo 3D. Se a pessoa vive no mundo 3D, você vai compartilhar esse episódio com ela. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Se a pessoa vive no mundo 3D, ela tem que entender sobre o que a gente conversou hoje. É isso, galera. A gente se vê. Até o próximo.